Também não sei se é um momento maravilhoso para se falar do Vasco. Que o Memphis não faz gol no momento decisivo. Gol em cima do Vasco. 4 para o Flamengo, 1 para o Corinthians. Mas a contratação do Paquetá é bombástica. A maior contratação da história do futebol brasileiro em valores. Isso. Parece que o São Paulo tem uma coisa com o Flamengo mesmo. Porque o São Paulo parece que vence o Flamengo. Ninguém esperava. Pode parar com mimimi. O time jogou mal demais e pronto. Salve, galera! Seja muito bem-vindo ao PalpiteCast, o seu podcast de futebol raiz. Aqui não tem mimimi, não tem papo furado, opinião genuína, nada combinado. Hoje teremos um podcast de alto nível, afinal, o mundo do futebol tá pegando fogo, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro. E para falar desse ambiente do futebol, eu vou trazer o meu co-host, o meu grande amigo, Paulo Arnaldo, grande PA. Salve, Marcelão, salve você que está ligado aqui no nosso PalpiteCast, esse bate-papo aqui semanal, falando sobre futebol, tudo isso que você falou, e também da Supercopa, final da Supercopa Rei, que teremos também no próximo domingo entre Flamengo e Corinthians, o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil. Já vamos apresentar o nosso convidado, não é mesmo, Marcelão? Exatamente. Mas antes, deixa eu ajeitar aqui meu óculos, vou dar o meu destaque inicial, já começar na dinamite. Vamos lá. Qual é a bomba do PA? Bomba no PalpiteCast, como você gosta de Bomba no PalpiteCast. Agora sim. Poxa, Fernando Diniz, quando é que você vai mudar? Que é isso, rapaz? Não, agora falando sério, foi até uma coisa que repercutiu muito nessa sexta-feira, né? Dia que estamos gravando esse PalpiteCast. Mas a gente sabe que isso, não é nenhuma novidade, ele faz isso quase que sempre, né? Nuno Moreira, né, que tomou aquele famoso esporro. Marcelo, eu acho que só isso. Eu acho que nos dias atuais não é mais cabível isso, e não é porque é ambiente de futebol. Eu acho que a pessoa merece respeito. Eu acho que o técnico, quando tá ali, ele pode ser enérgico, ele pode ser duro, claro. Existem treinadores que adotam esse estilo, mas não, você desmoralizar, expor um liderado daquela maneira, né? E a gente sabe que ele faz isso também em outras oportunidades. Eu mesmo presenciei uma lá no começo da carreira do Fernando Diniz, lá no Audax. Fui lá trabalhar num jogo do Audax em 2016. Fui pegar as escalações, que naquela época a escalação não era divulgada no X, no Twitter. A gente ia lá na porta do vestiário anotar a escalação. Eu tava vendo ali como que ele estava preparando o time para jogar, para entrar em campo. Então, assim, é uma crítica construtiva, claro. A gente gosta do Diniz, da figura que ele é. Eu acho que ele é um dos bons treinadores que nós temos no futebol brasileiro, mas hoje em dia não é mais cabível. E outra, parece que o psicólogo Fernando Diniz não interage bem com o técnico de futebol. Psicologia é justamente para restabelecer, reconstruir um ser humano que está com algum problema, alguma situação. E aquilo que ele faz é totalmente na contramão. Equilíbrio para os outros, esculacho para mim. Pois Infelizmente é duro. Deixa eu apresentar o nosso convidado Eu agora. vou fazer só um comentário em cima disso. Trabalhei com o Diniz no Audax, você sabe muito bem. Cara, o Diniz, fora das quatro linhas, é um gentleman, é um cara extremamente inteligente, é um cara extremamente educado. É inacreditável o que acontece, e não é novidade para mim, eu que trabalhei com ele, então eu via muito treino, que vocês acham que isso acontece só no jogo, vocês não imaginam como é o treino do Diniz. Pois é. Também, infelizmente, ele tem essa característica. Alguns jogadores têm por característica o quê? O cara entra numa briga e mexe com o emocional do cara. Alguns jogadores murcham com esse tipo de atitude. Em 2026, com uma geração que é um pouco diferente, eu vou dizer isso aí que o Diniz faz hoje, né? Da época de 80, 90, talvez até começo ali de 2000, o jogador ia sair no palco com ele e tá tudo certo. A gente tá numa geração um pouco diferente, que não aceita certos tipos de abuso. Então, ele como bom treinador que é, porque assim, eu já falei isso aqui tenho carinho pelo Diniz, tá? Mas eu sou um verdadeiro. Eu não acho, alguns acham o Diniz um extraordinário treinador. 880, né? E o outro acho ele horroroso. Eu não acho nenhum dos dois. Eu acho que ele tem o estilo dele, é um bom treinador. Para mim não tá no hall, sei lá, dos 3 melhores, mas também não acho que ele é um técnico horroroso. Eu acho que ele tá ali um treinador de nota 7,
que ainda não alcançou grandes resultados, exceção aquela Libertadores, mas já montou bons times, também já foi muito mal em alguns outros. Então, assim, eu não acho ele um cara espetacular, mas eu também não acho que ele é um cara ruim. Agora, esse comportamento dele muitas vezes coloca a coisa a perder internamente, apesar de, mesmo com tudo isso, quando eu trabalhei no Audax, a boleirada defendia ele demais, exceto um ou outro que realmente se sentia perseguido por ele. Isso acontecia lá atrás e eu tenho certeza que acontece isso. E no São Paulo aconteceu também. Alguns jogadores que têm amizade, pô, tinha alguns jogadores que eram realmente milindrados com ele pelo comportamento. Então, mas ninguém vai agradar todo mundo, mas também tem certo limite para as coisas, né? Então, assim, Diniz, você é um cara inteligente, você é um cara acima da média. Eu gostaria muito que você tentasse mudar um pouquinho desse comportamento, principalmente perante as câmeras. Não, com certeza, segurar um pouco a onda, porque o técnico tá ali para orientar. E não é daquele jeito que vai fazer o Nuno Moreira ou qualquer outro atleta ter um desempenho melhor. Você pode ser duro, claro, você pode chamar a atenção, mas aquilo, né? Qual a maneira que você acha que o Nuno assimilou aquilo? Ou se é que ele assimilou, né? Então fica a coisa. E aí são dois caminhos: não assimilar, ou muitas vezes o atleta ficar com raiva, né? Do líder, do chefe. Eu tenho certeza que o pessoal aí em casa não quer ter um chefe com esse comportamento. Acho que isso não é nada legal. Mas assim, Fernando Diniz, não é nada contra sua pessoa, pelo amor de Deus. Contra a atitude, né, Pedro? Eu queria muito um dia receber ele aqui no Palpite Cast, aliás, né? O convite já está feito aqui no ar, mas mude um pouco isso para melhor, para ser uma coisa boa para sua imagem. Bom, dito isso, vamos apresentar o nosso convidado, que ele já está esperando aqui, ele também quer falar. O homem tá ali com a língua quente, ele já tá querendo falar, já tô vendo ele aqui, ele tá aqui tremendo. Com o maior prazer, hoje recebemos aqui Bruno Scaciotti, produtor, narrador esportivo, está lá na Ulisses TV, na Record, começou comigo lá na Rádio Poliesportiva, passou comigo lá também no projeto da Osasco Vôlei TV. E aí depois o Bruno vai contar o resto da história. Aí a gente rodou para um monte de lugar, né? Grande Bruno Scaciotti, que eu admiro demais o trabalho dele também como narrador. E assim, nós somos narradores, mas eu não vejo ninguém como concorrente. Muito pelo contrário, eu tenho uma profunda admiração. Eu puxo rivalidade. É? Não, eu quero distância. Por isso que eu tô aqui e você tá aí. Não, mentira. Aliás, foi o seu pro PA sentar lá. Geralmente o PA senta do lado, ele falou, não quero. Não, mas brincadeiras à parte, obrigado pela recepção. Depois dessa abertura do Diniz, é um namastê, né? Pra gente relaxar, mas agradecer a toda a galera. Aliás, que tá aqui com a prefere gente. de Bruninho ou Brunão? O Brunão chama ele de Brunão, né? Claro. Aquela família que não vê faz tempo, ainda chama de Bruninho, né? Mas o Brunão pegou, então é o Brunão. Tem jeito, mas agradecer, enfim, vocês, a galera que tá acompanhando, toda a recepção aqui da equipe. E, cara, que o Diniz até pra aproveitar esse gancho, o Diniz, eu diria que eu tenho fases com o Fernando Diniz. Tem trabalhos e trabalhos. Isso é o que eu falo. Tenho o trabalho do Cruzeiro, muito abaixo. O trabalho do Fluminense, ótimo. O trabalho no Vasco, conseguiu desenvolver atletas, conseguiu potencializar. A gente viu o Ryan. Também de altos e baixos. Também de altos e baixos, mas é um time que costuma jogar, agora eu quero ver, né? Porque contratações vieram, né? O Rojas, o Inestrosa, o Andrés Gomes provavelmente vai receber esse maior protagonismo agora com a saída do Ryan. Mas depois de ontem eu tô bem curioso pra ver o que vai acontecer. Cara, sabe o que eu fico imaginando? Imaginou o Diniz junto com o antigo presidente do Vasco, meu Deus. Eurico Miranda? Imaginou eu, o Uricão e o Diniz juntos? Saindo os tapas rolando. Ali ia ser uma discussão Ou ia interna, ser um amor eterno, os dois batendo em todo mundo, ou ia ser uma briga de sair no intervalo do jogo. Eu tava revendo um terceiro tempo aí do Milton Neves com o Eurico e o Neto. Nossa! Sensacional. Procura aí no YouTube, já fica a dica aí pra você se divertir mais tarde. Tem um que ele fala de um árbitro também que é sensacional. Eu não vou repetir o que ele disse para não termos problemas aqui. Temos YouTube, problemas mas acabou passando. Deu aquela leve passada. Mas que o Eurico era uma figura espetacular. Que, assim, vamos esquecer as maluquices que ele fez. Desvios, tem muita acusação, sim. Mas eu digo como personagem pro futebol, era uma figura. Cada aspas maravilhosa. Se o Vasco cair, eu vou pra Sibéria.
Ele falava, o meu Vasco, né? O meu Vasco. O meu Vasco. Ia na base e ensinava as crianças do Sub-10 a puxar o casaco. Então a molecada que subiu, que veio, Ryan, Felipe Coutinho, aprendeu a cantar o casaco por quê? Por causa do Eurico. Sensacional. Cara, eu tenho uma do loucura. Eurico. Um amigo meu me contou uma história engraçada. Diz que ele foi negociar com o Eurico uma vez lá em São Januário. Um jogador determinado, não sei quem que era, ele era empresário. Quando ele chegou na frente do Eurico, assim, o Eurico abriu a conversa fumando charuto, com o pé em cima da mesa. Aquele jeitão, né, de mafioso que ele tinha. Eu disse, escuta aqui, menino. Você tem que entender que o negócio tem que ser bom para todo mundo. Meu amigo pensou, porra, que legal, né? Que bacana. Era isso que eu queria ouvir. Acho que você não entendeu bem. Para mim e pro meu filho Euriquinho. Para as duas partes. Para mim e pro Pra mim, pro Euriquinho. Euriquinho. Tem que ser Então, do meu jeito ou do meu jeito. Qual você prefere? O negócio tem que ser bom para as duas partes. Para mim e pro meu filho Euriquinho, cara. Então, assim, não era fácil sentar com Espetacular. ele numa discussão, né, velho? Virou uma figura, né? Figura histórica do futebol. Histórica. Tem umas peças aí que realmente você pode gostar ou não gostar, mas que de uma forma ou de outra são inesquecíveis. O Eurico é uma E dessas. pra própria história do Vasco, ele foi um cara muito importante, assim, de Vencedor, né? defender a camisa do Vasco também. Algumas políticas são contestáveis, mas foi um cara muito importante. Vai estar marcado para sempre. Eu acho que não tem como. E outra, eu não consigo lembrar de outro diretor do Vasco, dirigente do Vasco, ao longo dos anos, que tenha marcado dessa forma. É o Eurico. Então, É o Eurico quando mesmo. você lembra do Vasco como dirigente, você vai lembrar de quem? Do Eurico. Eurico. Né? Então, assim, veja bem, eu não estou defendendo muita coisa que ele fez, né? Tem aí muitos questionamentos também fora de campo, ética e tal. Eu estou dizendo assim, como figura, como personagem, ele foi um cara realmente muito forte. O Vasco era muito bem representado na arbitragem também, que foi um momento muito Sabe quem importante. tem uma história boa para contar? O Milton Leite, num jogo de basquete que o Eurico Maravilhosa a cena do Eurico Miranda indo em cima do Milton Leite. Milton Leite, nós estamos sendo atacados pelo presidente Eurico Miranda. E o Eurico ali em cima com o dedo, apontando pro Milton. Você imagina o que devia ser para O um Milton não jornalista. gosta de lembrar dessa história. Eu não. Já acho que ele perguntei também não pra gosta. ele. Você imagina o que devia ser você fazer um jogo em São Januário? Quem já passou em São Januário sabe como é chegar em São Januário, É difícil. a estrutura que é de São Januário. Aí você tem um cara como Eurico, né? Eu tenho um outro amigo meu que frequentou muito São Januário, que é o André Lofredo, lá do Sport TV Você também. imagina você ser comentarista, narrador ou árbitro. E nem vou contar o adversário, mas principalmente esses. Porque o adversário geralmente chega com segurança, tem um pouco mais de. São, sei lá, 25 na delegação, tem um pouquinho mais de. Imagina o árbitro. Nossa. E o jornalista, que muitas vezes também chega ali 2, 3 caras, às vezes, Sim. né? Não deve ser fácil. Realmente não deve ser fácil com o tipo de pressão que ele fazia no fora de campo. Eurico Miranda à parte. Temos E Fernando Diniz também. Fernando à parte. também, também. ó, falamos do. Você é torcedor do Vasco, que fala que a gente não fala do Vasco. Hoje falamos, bem ou mal, mas falamos bastante do Vasco. Eu também não sei se é um momento maravilhoso para se falar do Vasco, mas falamos aí do Vasco da Gama, histórico time. Aliás, multicampeão. Tá num momento difícil, né? Há alguns anos, mas a história do Vasco é riquíssima. O Vasco que teve alguns jogadores, por exemplo, como Roberto Dinamite, um dos maiores maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro Sim. até hoje. Romário, passou lá Bebeto, um timaço, campeão Edmundo. Libertadores, Edmundo, enfim. É um Vasco muito grande. Aí, falar em Vasco, vamos falar do principal rival do Vasco, né, PA? Porque hoje a gente vai falar da grande final entre Flamengo e Corinthians. Vamos falar de Campeonato Brasileiro, da rodada de estreia. Aliás, teve uma surpresa gigante, né? E muito positiva para os torcedores do São Paulo. Temos aqui Campeonato Paulista, então são muitos temas para a gente falar. Aliás, tá gostando desse podcast? Se inscreve no canal, curta, compartilha, fala bem do PA, fala bem do nosso convidado, o Brunão, e fala mal de mim. Eu te amo, meu hater, você me ajuda a engajar, então fala mal também, mas fala da gente, bem ou mal, mas fala da gente. Eu também agradecer o Davi Nunes, o Hoje homem é o da piloto. mesa de operação. Hoje ele é o Como é que tá o voo mesmo? Como é que tá? Vou céu de brigadeiro hoje? Ah, tá tranquilo. Céu de brigadeiro. Davizão em nova fase, cabelo novo, tá treinando, academia. é o isso bicho, aí. o bicho tá bravo demais. O pai da Dara, grande Davi Nunes. Então vamos começar falando do grande clássico, né? Desse final de semana, grande decisão entre Corinthians e Flamengo. Eu vou começar perguntando pro Bruno, então. Brunão, o que você espera desse jogo, cara?
Olha, se for levar pelo prognóstico geral, o pensamento do povo, né? O Flamengo é extremamente favorito. E é realmente. Agora, o Corinthians tem uma coisa que é. Aparenta que o Dorival escolhe jogos. O jogo do Bahia perdeu muito gol. O jogo do Velo também fez um jogo abaixo. O jogo do São Paulo teve um segundo tempo um pouco melhor ali. Poderia até na reta final virar o jogo, né? Teve oportunidades. Agora, vai pegar um Flamengo que tem o melhor elenco, tem mais futebol E um grande treinador também. e um baita treinador. Mas o Corinthians, em jogos de mata-mata, aparece. O Memphis Depay chega em jogos decisivos e do nada... Ah, o Memphis Depay não resolve. Toma, gol contra o Palmeiras. Ah, o Memphis Depay não aparece em clássico. Caneta no Sabino, gol. Ah, que o Memphis não faz gol no momento decisivo. Gol em cima do Vasco. Eu não duvido nada do jogo tá truncado, o Corinthians se defendendo, aí, putz, um contra-ataque, Bidon acha o Yuri Alberto, Cruz e o Memphis acha um golzinho. O cara aqui ele já narrou o gol, é uma previsão isso aqui, ele narrou o gol. Bruno Scacciotti de nada. Ele já narrou o gol. Já vê no futuro, né? Bruno Bidon lança na ponta, Yuri Alberto levantou, bateu, gol! Pô, cadê os narradores pra me ajudar? Cadê os narradores pra me ajudar aqui? Cara, Mas assim, o Flamengo. Aí vai falar o placar, né? 4 para o Flamengo, 1 para o Corinthians. mas o Flamengo é completamente favorito. E naquela expectativa também do Flamengo, não sei se domingo, mas talvez no futuro agora com o Lucas Paquetá, né? Ah, sim. Fala o seu bordão do gol. Vai lá, bola, abraça a rede, chama ela de meu amor. Olha só. Que o Flamengo marcou, ou que o Corinthians marcou. Muito legal, hein, cara? Gostei dessa, ó. Parabéns. Eu falo que os narradores têm que ser mais criativos, como eram da década de 80 e 90, parabéns. A gente vai Tem que sair da caçando, né? caixinha, velho. Não dá pra ser só narrar gol e não ter mais nada diferente. Cara, PA, vou te fazer a mesma pergunta. O que você acha dessa grande decisão? Eu vou colocar um adendo no que ele falou. Eu acho que o Corinthians aumenta as chances por ter o Dorival, porque o Dorival realmente nesse tipo de coisa. Agora, o Corinthians é um freguês, mas um freguês do Flamengo em decisão, que é uma coisa inacreditável. Acho que jogou 10 decisões e perdeu as 10. A história mostra. Assim, então, assim, difícil o Flamengo ter um time melhor, a história joga a favor. A história pesa no próximo? Cara, eu não sei, mas assim, no Corinthians e Flamengo, é mais ou menos São Paulo e Flamengo, a gente vai entrar nisso. O Flamengo bate em todo mundo, pega o São Paulo em qualquer fase, o São Paulo engraça o jogo contra o Flamengo. Eu posso estar enganado, mas eu acho que em 91, quando teve a primeira Supercopa, eu acho que o Corinthians ganhou do Flamengo. Ganhou 1-0. Gol do isso, Neto. Né? Aí pode ser uma história pra se repetir 25 anos depois. Vi esse jogo. 35 anos Revi esse jogo hoje, por sinal, os É? melhores momentos. Olha que Apareceu legal. pra mim nas redes sociais. Olha que legal. Gol do Neto. É Eu que não ia lembrar, não. Deve ser a última final que o Corinthians Que o Corinthians ganhou do Flamengo. Muito provavelmente, é, porque realmente joga semifinal, joga Tentando final, lembrar aqui de joga quarta, cabeça. final. Mata-mata, Corinthians e Mas Flamengo. o Flamengo também, um timaço naquela época, com o Nelinho, o jogava... Nélio, você fala Nélio, o Nélio, o Marcelinho. É a base do time que foi campeão brasileiro no ano seguinte, né? Em 92. Capacete jogar demais. Você é doido. Cara, timaço. Olha, falando sobre a minha opinião, então, muito do que o Bruno comentou, eu concordo. O Corinthians vai jogar fechado, o Dorival vai armar aquele time mais compacto para marcar, ele tem peças na defesa que ele consegue sustentar o time defensivamente falando. A gente lembra que o Gustavo Henrique foi um grande nome, né, nos embates aí do Corinthians contra o Cruzeiro, na própria decisão contra o Vasco na Copa do Brasil do ano passado. Enfim, o Dorival tem a receita também, ele sabe montar uma estratégia. É aquilo, é um detalhe. Se o Flamengo consegue fazer um volume de jogo, atacar, e o Corinthians não suportar, o Flamengo vai, se abrir 1-0, vai abrir a porteira. Agora, se o Corinthians conseguir segurar o ímpeto do Flamengo, aí fica perigoso pro Flamengo e aumenta as chances do Corinthians. E eu acho acho que o Dorival ele vai ter uma escolha muito difícil, que é assim. Gustavo Henrique é o principal pilar da zaga do Corinthians. Os laterais já estão definidos, é Mateuzinho e Matheus Bidu, mas o companheiro de zaga do Gustavo Henrique acho que ainda é uma incógnita.
Porque o Gabriel Paulista traz a experiência, traz essa bagagem de futebol europeu. Mas eu não sei vocês, eu tenho sentido o Gabriel Paulista um pouco lento. Um pouquinho mais lento. E aí o André, e aí seria outra opção, o André Ramalho, que fechou a temporada, mas que não é Não tão voltou a ser aquele não é tão bem quisto pelo torcedor. Então, eu acho que o Dorival tem essa dúvida. Eu vou pela experiência de um cara que passou anos na Europa pra fechar essa zaga, ou eu coloco o cara que jogou a última decisão, enfim, Acho que o que já treino- conhece o Gustavo Acho que Henrique. no treino também vai indicar, Vai vai indicar. sinalizar. O Corinthians também tem um bom meio de campo, né? O Martínez, o Carrilho, o Ranieri vai jogar? O Joga. Martínez ainda tá fora, né? O Martínez ainda tá tá. fora. Deve ser Ranieri, Carrilho, Bidon e Garro. Eu gosto um meio muito, de eu campo- gosto muito do E o do Bidon Garrinho, ajuda o muito Garrinho. para marcar. O Carrilho, Garro do fica, Garro. ele fica mais para armar o time. Sim. Ele precisa ter esse posicionamento, porque o Corinthians vai precisar muito de contra-ataques, então ele vai explorar os contra-ataques. É um jogo assim. É aquele detalhe. Se o Flamengo apertar o compasso e o Corinthians não conseguir segurar o ímpeto do Flamengo, o Flamengo fazendo 1-0 vai ser muito difícil o Corinthians reverter a situação, né? Agora, o contrário, vai passando o tempo, segue 0-0. O Flamengo se desgasta muito fisicamente também, Sim. né? O Flamengo também tem uma coisa que a gente vai voltar no jogo contra o São Paulo agora, né? O Flamengo começa vencendo por 1-0 e toma virada, né? 2-1. Tudo bem que o Flamengo eu achei que não fez um jogo muito bom, não sei. O Flamengo ficou devendo também no jogo contra o São Paulo. Mas é aquela coisa, o tempo vai passando, o tempo é sempre contra o Flamengo. Agora, se o Flamengo chegar e matar os gols, definir a parada logo, o Corinthians não vai ter como reagir. Cara, assim, eu acho que o grande trunfo do Corinthians é o Dorival. Sim. Eu acho isso. O Corinthians tem dois jogadores que eu gosto muito do meio campo, você falou, que é o Carrillo e o Garro, dois jogadores que eu acho de altíssimo nível. Acho que o Garro joga em qualquer time do Brasil, inclusive no Flamengo. Uhum. Bem fisicamente, evidentemente. Chegou a sem o ser problema até no procurado joelho. uma época aí. Mesmo no joelho e tal, eu acho que é um jogador, mas assim, eu não levo muito em consideração o jogo contra o São Paulo, é uma decisão. O Felipe Luiz é um cara muito inteligente também, sim. muito inteligente. Eu vejo o favoritismo do Flamengo, eu acho que o Flamengo, não vou É só medir pegar a minhas final da palavras. Libertadores, como foi o comportamento do Flamengo. Eu acho que o Flamengo vence essa decisão, até porque parece que teve um aumento também de receita para o campeão, né? Então, Acho que 6 milhões e 300. então aí o algo Flamengo assim. no mínimo vai oferecer uma boa de uma quantidade para ganhar esse título, aí Que a não gente é problema. Aí a gente sabe que a boleirada corre mais. O Flamengo teve aí para encerrar agora uma novidade essa semana que eu quero perguntar de vocês, a contratação do Paquetá é bombástica. É a maior contratação, se eu não estiver equivocado, mas eu acho que é a maior contratação da história do futebol brasileiro em valores. Isso E mesmo. e pouca gente falou uma coisa, eu vi muita gente falando, por exemplo, eu vi o Neto falando, pô, é jogadorzinho, não sei o quê. Eu não vou discutir isso. Eu acho que ele é um jogador muito bom para o atual momento. Eu não acho que o Paquetá é já falei isso algumas vezes. Década de 90 tal, ele é um jogador que ele seria mais um. Hoje, eu acho ele um jogador muito importante, versátil, 28 anos. Aliás, Ele joga marcando, ele joga Ele sabe pra jogar. armar, ele é Tem- aquele meio de campo que É. é o flex, né? Sim. Meio de campo flex. Mas assim, é um jogador espetacular. Para mim, não. Eu entro, por exemplo, quem é melhor, ele ou o Arrascaeta? Eu ainda prefiro o Arrascaeta. Sim. Acho que mais decisivo e tal. Só que ele vai jogar diferente. Ele é um cara que ele tem mais pulmão, vai e volta. E sim, é muito bom reforço. Aí tem duas formas de você enxergar isso. Primeiro, para o mercado europeu, ele foi vendido barato. Se o Paquetá foi comprado há 2 anos por 80, quase 90 milhões de euros, né? Então foi uma negociação muito cara. Então, assim, ele veio, sei lá, por 50% do preço. Para o Brasil, é uma cifra surreal. E o que isso apresenta para o mercado? O Flamengo foi na Europa, na principal liga do mundo, e tirou um jogador onde o clube. Mas eu posso falar uma coisa sobre Pode o falar. Paquetá? Por mais que ele tenha sido absolvido, Ah, sim. cara, assim, ele não tá com um ambiente muito favorável lá na Inglaterra. A minha impressão. Mas, tá? mas ele já fez. Eles fizeram o possível para ficar com ele. É. Ele não quis vir por tudo que aconteceu. Ele acha que foi, enfim, mal interpretado. Não sei o que acontece. É. O que eu quero dizer é o seguinte: olha o recado que eu dou a um clube brasileiro. Cara, quando na história a gente olhou que europeus iam estar brigando por jogador, o Brasil foi lá e pagou e levou. Entendeu? Então, assim, o recado que o Flamengo passa
e já não é desde a final do ano passado quanto o PSG, é o seguinte, eu tô crescendo, eu tô me estruturando, eu sou forte, hoje eu já consigo competir com vocês. É essa linha, só que a gente olhava antes de futebol, agora também em compras. Então, isso mostra uma força que o Flamengo tá virando. O Flamengo, além de ser uma força, faturou muito no ano passado, até pela participação no Mundial, como os outros clubes também, Sim. né, que participaram. Fluminense Então, assim, faturou muito. ganhou poder financeiro. Então, acho que agora não é. Ainda existe uma distância, mas não é aquela coisa impossível, né? Quase impossível, né? Acho que hoje essa distância aproximou um E pouco. aquilo também, né? Aumentou em relação aos brasileiros, né, Bruno? É, O Flamengo não, tá, e- tá e pronto o- para virar uma potência acima de todos, né? E o Paquetá, vamos lá, assim, lógico, ficou um tempo afastado. É um cara de seleção brasileira, titular de Sim, seleção brasileira às exato. vezes. Homem da confiança Concordo do... ser titular? Não sei, da seleção. Mas talvez no meu time não estaria. Mas é um cara que, pra qualquer equipe no Brasil, faria toda a Titular diferença. absoluto. E arrisco, acho que dá pra dizer isso, que dependendo do time, além do. É que no Flamengo, que nem você falou, tem o Arrascaeta, tem Pedro, tem outros caras que resolvem jogos. Mas eu acho que nos outros 19 times, o Paquetá iria pra ser o cara. É Concordo. isso mesmo. Mesmo o Paquetá indo e sendo esse cara pro Flamengo, ele ainda vai ter que dividir o protagonismo. Sim. A única coisa que me chamou um pouco a atenção é que o Paquetá ele sai de um clube que tava brigando pro rebaixamento pra jogar no Flamengo. E aí ele vai ser criticado além por causa desse caso por conta disso. Porque vamos imaginar uma situação. O craque do seu time, o time tá brigando pelo rebaixamento, sai. Aí, pô, o cara largou o barco, entendeu? Então isso pode prejudicar ele, talvez se voltar em algum momento pra Europa. Acho que não volta mais. Eu não É, acho que volta, velho. será? Pelo menos Sinceramente. na Inglaterra. Ó, Na Inglaterra, ó, acho que eu vou não te falar volta o de jeito porquê. nenhum. Se ele for bem no Flamengo, é só a gente ver o que aconteceu, por exemplo, com o Everton Ribeiro, com o próprio Arrascaeta, com outros jogadores. Porque assim, o Flamengo vai pagar um salário exorbitante pra ele. Sim. Então, assim, o cara é cria do Flamengo, ele ia ganhar muito dinheiro na Europa. Então, assim, eu não acho que, assim, exceto se não der certo, mas se ele for bem, eu duvido que ele saia do Flamengo. Eu também acho. Eu duvido que ele saia do Flamengo. É Vai um fazer projeto a carreira longo aqui. prazo. Pode ir depois para uma Arábia, mais pro final de carreira. Estados Unidos. Estados Unidos, mas assim, eu acho que é jogador para ficar 5, 6 anos no E só Flamengo. um complemento aqui da fala do Bruno Scacciotti. Ele era o homem de confiança do Tite, de todos os outros treinadores que passaram, e já Sim. é do Ancelotti também. Então, Sim. assim, acho que não tem muito o que falar. Né? Então, você pode discutir o futebol moderno, o futebol. Na década de 90, que vai comparar ele com o Rivaldo, com o Ronaldinho. Não Não dá. tem, com o Djalminha, não dá. Não entra nessa. O futebol de hoje é um jogador extremamente útil, é um jogador moderno, um jogador que tem a cara do futebol de hoje. Você pode gostar ou não, mas é o tipo de jogador que hoje funciona muito. no E pra futebol. puxar isso que você falou do mercado, o Paquetá tava sendo sondado pra ser o cara articulador do Guardiola 2 anos atrás. É, exato. E ele vai jogar no Flamengo. Os caras. É esse o cara que Bem o Flamengo lembrado. contratou. É esse. É esse o cara. Aliás, e o Guardiola fez um esforço, proposta financeira gigante e não conseguiu levar. Sim. Né? Então, assim, eu acho uma grande contratação. Vai dar certo? Aí eu não tenho bola de cristal. Mas eu Tá. acho que vai. Eu acho que Mas vai. tem tudo para dar certo, né? Vai agregar o vai. elenco. Acho que Não- vai. acho que não vai ser o cara, mas vai agregar o elenco. Agora, se você vou te perguntar uma coisa, Bruno, Hum. você tem aí os 260 milhões de reais, foi isso que foi pago por aí? Eu sumo do mundo. Eu também, cara. Ô, eu ia rapaz. dar aquele rolê do Elon Musk lá para a Lua. Agora, a pergunta é a Eu não seguinte. iria pra Lua, não. Eu ia lá pra como é o nome? Mas Né? tem, ó, pô. Pra aqueles bangalôs lá do outro lado do mundo, lá. Tá bom, Me fugiu o nome do país agora. tá bom demais, mas Ó. brincadeiras à parte. Você tem essa grana, você investiria no Paquetá? Eu acho que todos os outros clubes do Brasil, chance zero. Todos os outros de fazer isso. Acho que Pela idade. nem Não, nem o Palmeiras, porque o Nem o Palmeiras, Palmeiras, compra pensando em revenda depois. Você vê que ele Sim. compra sempre jogadores mais jovens. Aí eu te pergunto, essa compra, ele tem muito a ver também, na minha ótica, não só com a parte técnica. Foi uma demonstração de força pro futebol europeu também. Falou, ó, Sim. eu posso. Porque assim, eu não acho que por mais que ele jogue, eu não acho que o Paquetá vai agregar tanto no Flamengo. Eu tô falando Brasil aqui, tá? Disputando aqui Libertadores e tal, que faça sentido gastar essa grana. Mas o recado que o Flamengo dá pro mundo, ó, eu tô chegando. É mais ou menos. posso trazer o Lamine Yamal qualquer Aí. dia. Rapaz, se o Yamal vem pra cá. Pô, ganhar um Mundial de Clubes, 1 bilhão, né? Que é o prêmio. Vou Nossa. trazer o Yamal. Pô. Mas sabe o que eu acho que vai ficar marcado dessa contratação do Paquetá? Eu acho que é um sinal pros clubes.
mostrando assim, ó o que eu faço com uma gestão boa. Olha o que eu faço cuidando do meu dinheiro. Isso mesmo. Olha quem eu consigo trazer. Cara, se todos os clubes Muito bem tivessem colocado, Bruno. o mesmo projeto financeiro, não o mesmo projeto, porque cada clube é um clube, Sua estrutura, tem né? SAF, tem hoje os próprios clubes sociais, mas olha o que você pode fazer. E aí isso vai influenciar não só o próprio clube, né? Você trazer grandes jogadores de nome, mas você vai mudar, e aí já falando de Campeonato Brasileiro, a sua própria liga. Você vai transformar uma liga mais forte, você vai fazer uma liga mais competitiva, outros caras vão querer vir jogar aqui no Brasil. Então, para você fortalecer um campeonato, mas o campeonato vai ficar entre Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro. Se os clubes se estruturarem e você der tempo ao tempo, contratar profissionais capacitados, você consegue formar times bons e uma liga potente para o mundo. Ah, não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. Assim, agora, Pia, a pergunta é: de um lado, você está falando de um Flamengo, e aí a gente não pode esquecer, porque teve um jogo essa semana entre São Paulo e Flamengo. Já vamos entrar no tema. Né? Na polêmica. Na polêmica. Teve aqui um São Paulo e Flamengo. E o São Paulo venceu. Parece que o São Paulo tem uma coisa com o Flamengo mesmo, porque o São Paulo parece que vence o Flamengo. Ninguém esperava. São não. Paulo, eu trabalhei no jogo Palmeiras e São Paulo na Arena Barueri. Aí o torcedor do São Paulo viu, o próximo é contra o Flamengo na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Qual era a esperança? Zero. Ninguém, acho que. E aí o que eu te conto, o São Paulo vence. Mas o meu comparativo antes não vai ser do jogo. É o seguinte: se de um lado você tem a gestão do Flamengo, que deu esse recado lá para fora, sou forte, estou chegando, é aqui para dentro. Obrigado. Se fizer bem feito, você tem condição de chegar. Por outro lado, a gente teve no São Paulo há 15 dias atrás o presidente que foi defenestrado, né? Que foi chutado lá do São Paulo, e um clube que era a maior estrutura do Brasil na década de 2010 até 2008, Até 2008. Até 2010 talvez, eu nem mesmo não lembro, que se tornou o quê? Uma referência negativa, porque assim, a gente fala da queda do Casares, mas vem de. Mas antes teve vem o dos Aidar, antecessores, que né? também foi Sim. defenestrado. Então, assim. O Leco O também próprio teve muitos Juvenal, problemas. no final, E- quando ele estendeu também, né? Então, tiveram uma sequência de erros que aconteceram no São Paulo. Então você pega o Flamengo na década de 2000 e pouco, passou aperto, quase caiu, estava mal, e o São Paulo reinava. Hoje o cenário mudou. O São Paulo nunca foi tão rico quanto o Flamengo é hoje. O Flamengo se estruturou de uma forma absurda e o São Paulo, infelizmente, se estruturou. Né? Muito. E é um choque de gestão. São Paulo ficou rico, de dívida. É um choque de gestão, né? Onde você mostra, cara, eu peguei um clube detonado e fiz ser o maior clube do Brasil hoje. Eu acho que é indiscutível isso, independentemente do que você for falar. E, de outro lado, você tinha o maior clube do Brasil, mais estruturado, que hoje é um coadjuvante. Pode ter luxo, pode ter história, mas é um coadjuvante. Digamos assim, é uma Mercedes 2010. É uma Mercedes, não deixou de ser. Mas já não está no seu melhor momento. Tem o seu valor, né? Tem o seu valor, você olha a história, você vê, mas tá longe de você comparar. Aí o São Paulo ganhou, ótimo, maravilhoso, pode tirar um pouco, mas esse é o choque de realidade, né, Pierre? Não, e também foi movimentado também os torcedores do São Paulo, porque nós tivemos a chegada do Rafinha, né, agora para desempenhar o papel que era do Muricy, né, para fazer aquele link entre gestores, presidência e comissão técnica. Teve aquela fala e aquela rebatida do Marris, né, em relação à fala do técnico do São Paulo, né, do Hernan Crespo, no sábado, por sinal, lá em Barueri, que eu também achei o seguinte, o Crespo está sentindo na pele, né, ele precisa de condição. Como é que ele vai trabalhar? Como é que ele vai entregar? E aí eu vi até uns colegas nossos, até o PVC, vou citar um deles aí, porque o Crespo está começando a adotar uma postura política, esquecendo que o time dele está com falhas, está com problemas, e ele está em cima disso. Mas é claro que essas questões extra-campo, é claro que essas questões da gestão e da turbulência que o São Paulo vive, ela acaba impactando no trabalho dele. Você já trabalha numa empresa. A empresa está devendo para um monte de gente, aquele caos na gestão. O chefe, cara, não tem nem ali a condição para emitir ordem, para pedir para que as pessoas tenham seriedade, porque o ambiente
está contaminado, o ambiente está ruim, né? Então, nessa questão, eu vou defender o Crespo. Ah, mas ele tem que tomar cuidado, ele não pode. Cara, o negócio já está exposto. E ele só está colocando para fora aquilo porque é o trabalho dele que está sendo depreciado, não por culpa dele, por culpa, né, de quem estava e ainda de quem estava. Então, aquela rebatida eu achei não legal. Agora, claro, é importante ter o Rafinha para conduzir a coisa, para dar um amparo até para o Crespo, para o São Paulo seguir o caminho, mas o caminho da reconstrução do São Paulo é longo e tenebroso, tá muito longe. E de eu mudar. acho que o São Paulo tem que fazer uma coisa que eu observo que o Corinthians fez um pouco, que é fechar o futebol entre eles. O que acontece no social do Morumbi não pode afetar o CT na Barra Isso, Funda. tem que separar. Porque isso vai acabar afetando o jogador. Não tem como não afetar. Vai afetar você já tem um impeachment, já afeta. Acho que o exemplo mais claro foi o 6-0 do Fluminense, lá no Maracanã. Sim. Assim, tudo bem, o São Paulo tava todo quebrado, um monte de desfalque, mas não tem como não afetar o salário atrasado, o direito de imagem também Principalmente atrasado, isso, né? você não receber pelo seu A trabalho. história do salário atrasado, que o Crespo usou o termo salário, o que está atrasado realmente é o direito de imagem. Cara, qual que é a maior quantia, fatia de ganho do jogador? Não é o direito de imagem? E se tá devendo direito de imagem, não está afetando? Desculpa, Bruno, pode Não, completar. eu acho que é isso. Acho que também é importante que eles buscaram uma figura como o Rafinha, que justamente pode ser esse cara que inicie uma transição para que quem quer estar no São Paulo, porque às vezes aparenta que tem algumas pessoas lá que não querem, não estão muito. Não demonstram tanta ênfase em estar lá no São Paulo, mas quem quer estar no São Paulo e quer ajudar a melhorar, se feche, ajude para que não tenha essa interferência política para afetar no futebol, porque esse é um ano muito importante para o São Paulo. São Paulo, assim, tem que ser certeiro em todas as decisões. Lógico, vai errar. Já errou em algumas coisas, inclusive. Mas vai acabar errando, mas tem que ser certeiro nas decisões, porque esse ano na linha da faca, que se for um pouquinho pro lado, já era. Cai. Concordo com o Bruno e eu vou fazer uma colocação. Ô Bruno, sabe o que aconteceu? Eu vou fazer um resumo do que eu... O Crespo, ele prestou um serviço para os últimos 10 anos de treinadores do São Paulo. Ele prestou um grande serviço para o São Paulo. Ele ajudou a cair, a derrubar o Júlio Casares. Sem dúvidas, com as declarações. Você sabe o que aconteceu? Eu tive acesso a alguns jogadores de São Paulo, algumas pessoas que a gente conversa. Óbvio que eu não vou citar nome, mas aqui. O que acontece é o seguinte. A diretoria, o Casares, o Belmont, toda aquela turma, eles estavam sendo ridicularizados pelos jogadores. Por quê? Porque eu te prometi uma data de pagamento, eu não cumpria. Eu te prometi Cara, e não é só isso. Muitas coisas eram prometidas aos atletas e não eram cumpridas. E aí, quando a diretoria fala, hoje tem bate-papo, os atletas já estavam quase que indo com o nariz de palhaço. Eles viraram motivo de chacota. Eles perderam toda a Credibilidade. liderança. Sim. Então, assim, eles estavam... Os jogadores adoraram quando teve um impeachment. Sabe por quê? Porque quem não tem palavra, quem não honra, o mínimo que você vai fazer, eu tenho um pagamento para fazer, eu não tenho dinheiro, é ir lá e falar, cara, eu não tenho. Agora, aí você promete, você negocia algo diferente e você não tem condições de entregar. Aí, o que você faz? Você vai lá e conversa de novo. Ah, os caras não iam, aí os caras, vamos pagar. Então, assim, gerou-se, não é só pagamento, tá, cara? É vários outros aspectos. Aí você dá uma entrevista meio que tirando o corpo fora e transferindo para os jogadores e para a comissão técnica. Então, essa palhaçada. Então, eu acho que o Crespo, e eu entendo o novo presidente de São Paulo, no sentido que ele não tinha voz na gestão, então ele está começando agora. Mas eu acho que o Crespo fez o que tinha que fazer. O Crespo, ele os últimos, sei lá, 10 anos que o São Paulo só teve palhaçada em relação, exceto o Dorival ali, aquele tempo. Mas assim, treinador só, fritado, time ruim, transfer ban, eles acabaram escolhas com a equivocadas. história do São Paulo, contratações A péssimas. inconstância do São Paulo, né? Hora jogava muito bem, daqui a pouco parava. Contratações péssimas, contratações inexplicáveis, Rames Rodrigues, e vou te falar tantos outros que aconteceram. E assim, e o São Paulo não se encaixando dentro da realidade que é do São Paulo. Então, se eu tenho uma palavra para dar ao presidente aqui, já que a gente estava falando de Flamengo e São Paulo, é o seguinte: o Flamengo quer o Marcos Antônio. Torcedor de São Paulo quer ficar bravo comigo? A opinião como gestor. Tem que vender correndo, de graça não. Pediu 25.
sei lá, de euros. Se fechar, ótimo. Se vender por 20, vou te falar, tem que vender. Sabe o que é mais importante para São Paulo hoje? Recuperar a credibilidade que perdeu. É isso aí. Cara, pega esse dinheiro e paga a dívida. Primeiro, acerta com o funcionário. Não deve pagar Sim. ninguém de funcionário. Pessoal do CT. Acerta com todo mundo, base, CT, todo mundo que você tiver que pagar. Paga tudo que tiver para pagar de jogador, não toma mais transfer ban e coloca as contas rigorosamente em dia. Se sobrar dinheiro dessa fatia, já se previne para problemas de fluxo de caixa, PA, que era a palavra que a gente ouviu mais constantemente. E se puder ainda, investe, sabe no que? Em estrutura, porque o São Paulo está defasado em relação aos outros. Eu tenho duas teorias. Ou o Júlio Casares, para ganhar a eleição, só colocou amigo dele no departamento médico para se fortalecer, ou o São Paulo está completamente defasado, porque não é possível o que acontece nos últimos 10 anos do São Paulo. O São Paulo, nos últimos 10 anos, é o jogador da Série A, o time da Série A que mais teve lesões. Sim. Então, como é que isso acontece? São Paulo era referência, o que se transformou o São Paulo? Então, o que eu quero dizer com isso? Tem oportunidade? Pô, Marcos Antônio, grande jogador, gosto muito dele, bom jogador, mas, cara, eu acho que é mais fácil você substituir o Marcos Antônio, principalmente pensando que o São Paulo não se iluda, é um time que vai concorrer no meio de tabela. Também não acho que o São Paulo vai brigar para cair, não. Acho que o São Paulo vai ser um time de meio de tabela, não vai ser protagonista. Vai ser um time ali, como é que eu vou te falar? Um coadjuvante ali do campeonato. 12º colocado. Tá ótimo, vai ser um coadjuvante do Campeonato Brasileiro. Acho que corre mais risco agora no Paulista do que no Brasileiro, né? Mas, assim, então não adianta eu ter um jogador que é melhor vender, faz caixa, organiza a casa, recupera a credibilidade e ajuda também. Para que história, fluxo de caixa, não paga jogador, assim, recupera a credibilidade, ajusta o clube, chega no torcedor de forma clara. Esse ano não é um ano que a gente vai brigar por título. Para com esse discurso. E olha, parar de falar que São Paulo é para. incaível, porque pode cair. Pode sim. cair. Incaível, o Corinthians também era, né? O Santos era até O Santos também 2023. era, Não então assim. Não abra o olho. Né? Então, assim, Fica nessa. estrutura. Cara, recuperar a credibilidade é difícil. Só que você tem que começar. Como é que você começa? São Paulo hoje, com o Flamengo, tá com uma faca e o queijo na mão. Negocia o jogador, põe dinheiro em caixa, arruma a casa, dá uma declaração, vem a público e fala, tá todo mundo pago. Se alguém não tiver pago, vai... Cara, organiza a casa. E aí, meu amigo, e fala assim, vou investir nisso, naquilo, vou fazer uma transição para o próximo presidente saudável, sadia. Agora, se vier outro, e eu não estou acusando porque eu não conheço, com o mesmo tipo de mentalidade de criar sistema aqui para desviar a verba, para mandar na base, para ter. Cara, o Júlio quase vendeu 30% da base do São Paulo por 15 anos a preço de banana. Então, assim, cara, aquilo ia ser uma das piores. E até falando em atletas mesmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves, demais. todos foram vendidos assim. E aproveitar que o Alisson não foi vendido, né? Não deu. Emprestado, quer dizer, pro Corinthians. O Alisson é útil, cara. Então. Bom jogador. Agora, reforça ainda mais a necessidade de se desfazer do Marcos Antônio. Minha opinião. Isso, eu também. E acho que assim, qual que é o lema do São Paulino nos últimos anos? Ah, Cotia resolve. Bota os moleques pra jogar. É outro. Tem cada garoto bom, O cara, Hugo, né, que subindo. a gente falava do Hugo aqui no off, que tá voltando de lesão. O Rian deve voltar também. O Paulinho, que decidiu agora na Copinha. O João é um bom goleiro pra ser trabalhado. Dá tempo ao tempo. O Igor Felisberto, né? Igor Felisberto, que também é uma lateral outra mesmo. opção. Tá O Mike também, que veio desse time da Copinha do ano passado. Aposta nessa molecada, cara. Tem tanto moleque bom aí surgindo. E o São Paulo é referência. O Luca. Pô, o Luca fez 3 gols na final do Paulista Sub-20, já é titular desse time, já resolveu. O problema é que o torcedor do São Paulo ainda tem aquela imagem do jogo do Libertad. Mas o Luca, ele é muito mais do que um gol em um jogo de Libertadores. O Luca, bem trabalhado, pode ser uma peça importante pro São Paulo. Não tô falando que vai ser o novo Kaká, como tem surgido todo tempo. Mas é uma peça que pode ser importante. Mas, cara, o William Gomes, que tá no Porto. Sim, era outro que poderia ter sido mais aproveitado. Não, jogador comum, não sei o que. O cara foi pra Europa, foi titular, começou a fazer gol. Mas o que fizeram, cara? Deram camisa e confiança, cara. Sim. Entendeu? Agora, sei lá, eu acho que chegou o momento que o São Paulo tem que ser muito Faltou paciência pro Rodriguinho também, por exemplo? Então, aliás, fechou com o Bragantino? Fechou, tá fechado, anunciado. Aí que eu te falo. Estreia no fim de semana. Aí é o seguinte, eu fiz muitas críticas em relação à saída do Rodriguinho e entendi um pouco o cenário do São Paulo. O São Paulo tá quebrado, tá falido, literalmente, para poder pagar um pouco, equacionar, e não vai pagar tudo, mas para poder pagar pelo menos um mês, ali alguma coisa para estruturar, só vende o atleta. Então, vendeu. Melhor que seja desse jeito, se você me perguntar, foi uma boa venda? Não, eu acho que o Rodriguinho vai bem,
tem boa condição técnica, mas é aquilo. Você tá aqui desesperado, sem credibilidade. Tá com a corda no Até pescoço, né? Porque o jogador, a gente falou isso semana passada, o jogador que vem pro São Paulo hoje, o São Paulo vai ficar sempre em último para ser. Cara, tiver o Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Bahia, e o São Paulo vai ser a quinta opção dos caras. Sim. Porque agora o São Paulo tem um grande serviço que é o quê? O pessoal olha para a diretoria e fala: esses caras estão pagando em dia. Esses caras não estão passando responsabilidade para os atletas das responsabilidades deles. É reorganizar a casa. É você ter um projeto, né? Credibilidade, é isso. Então, assim, arruma a casa, bota dinheiro. Ó, o São Paulo agora tem dinheiro no caixa, São Paulo vai agora se organizar para pagar, vamos investir no que tem que ser investido, vamos estruturar a casa. Cara, eu não quero cair, mas eu tenho consciência que eu não vou ser campeão. Torcedor, eu preciso de 4, 5 anos para estruturar a casa. E faz um trabalho de verdade nessa linha. Para o São Paulo voltar a ser São Paulo. Senão o São Paulo vai continuar, porque a Copa do Brasil engana muito, cara. É o mesmo caso do Corinthians. Desculpa o corintiano, já falei isso aqui. A Copa do Brasil é uma grande enganação. Ela é muito dinheiro, é gostoso de ganhar, mas ele não muda a estrutura de um clube, aquilo interno. Ele faz O torcedor. Corinthians continua a com 2 realidade bilhões, quase continua 3 de quebrado, dívida. A realidade do clube no futebol brasileiro é o brasileirão. É o Sim, brasileiro. sim, é o o resultado do Libertadores, Brasileirão. É isso. Você quer saber quem é organizado no Brasil? Você vai ver os últimos campeonatos brasileiros. É aí que você vai entender quem é realmente organizado. Sim. Copa do Brasil é um título esporádico, aquela coisa. Paulista, desculpa, vale nada, cara. Vale ali o sarro do torcedor. Mas os grandes vão brigar por Libertadores e vão brigar pelo brasileiro. Que aí é quem tá paga a conta em dia, tá aí quem tá aumentando o fluxo de o valor em caixa. É outra história. A última linha, que é o lucro, você vai ver sempre os times que estão ali no DRE, é sempre o time que tá brigando pelo Campeonato Sim. Brasileiro, no fim, entendeu? Então, assim, pega o Palmeiras e o Flamengo, nos últimos 5, 6 anos, eles estão sempre entre os 3 primeiros, no O mínimo. Cruzeiro vai entrar nessa briga agora. Bahia, eu acho que numa Bahia vai começar a aparecer. Falando em Bahia, a gente já vai chegar nesse assunto. Vamos chegar. Né? Mais alguma coisa para falar de E São a, Paulo? e a- e a arbitragem? E aquele lance final, hein? Eu vou deixar vocês falar primeiro, eu já tenho a minha posição. Não, também tenho, né? Bom, Vamos ouvir o Brunão, então? Posso esconder debaixo da mesa? Pode falar, Brunão. começa você, depois eu vou. Cara, eu já olhei aquele lance, olhei, vi de novo, revi. E hora eu acho pênalti, hora eu não acho pênalti. No momento, já deve ter passado já das 17 horas. Acho que não foi pênalti. Pronto. Ah, Agora, assim, ó. acredito que tem o perfeito. contato, mas. Não, o contato. É porque é difícil justamente É que não é avaliar peteca, a né, gente? Não é força- peteca, né, gente? Exatamente, é o esporte contato. Então, difícil mensurar. Olha que palavra legal. Mensurar Misturar bonito. o impacto, a força do impacto, né? Há realmente um contato. Isso eu não discuto. Agora, eu também fico com a sensação de que não houve o pênalti. Eu acho que ele só. Uma perna encontrou a outra, né? E aquilo. Eu acho que se não tivesse havido toque, eu acho que o Arrascaeta ia chutar do mesmo jeito. Eu acho que não ia ser a ponto de desequilibrá-lo ou aquilo evitou efetivamente que ele marcasse o gol. É a minha visão, minha leitura. Sobre. Aí o pessoal pegou no pé da Globo, né? Vamos entrar nesse tema também, que eu acho Pô, eu interessante. prefiro. Como eu não assisti o Globo, eu só vi os comentários, eu não achei vi. interessante. Eu não queria comentar isso, mas já. achei- Eu vou deixar eu você. achei- Mas Não, já, eu vou- mas já citando, mostraram porque quiseram mostrar 300 ângulos do lance, cara, Então. em diferentes velocidades. Deram margem. Eu só vou falar Não, isso. os caras mudaram de opinião, pô. É. Tá louco. Não, Isso é eu vou falar brincadeira. isso. Tudo que aconteceu na transmissão da Globo deram margem pra todo mundo agora falar. A Globo é Flamengo. Que a Globo é. A Globo, enquanto não achou uma imagem. Tô dizendo a fala do pessoal, não é a minha visão, tá? Vou deixar bem claro em relação a isso. Mas assim, faltou uma coordenação. Se não conseguiu mostrar imediatamente aquela imagem, sei lá, ou que o narrador, o comentarista de arbitragem, falasse, é um lance difícil, teria que ser analisado com muita calma, muita cautela e não mudar simplesmente de opinião. Isso aí você já isentou. Por causa de uma imagem. Você já isentou o juiz, cara. O árbitro foi. Você viu o que claro. você falou? E o que o Bruno falou lance difícil e tal. Então você já isentou o juiz. Aí eu vou dar a minha opinião. Eu não achei que foi pênalti. Eu não acho que foi pênalti. Eu acho que, independentemente, é um lance difícil, tá? Eu acho que eu Eu concordo. também acho. É um eu lance concordo. difícil. E se o árbitro tivesse dado pênalti, Também não tinha nenhum. talvez eu não estaria aqui discutindo que não foi. Né? Mas assim, eu não acho que foi. De Também novo, acho que estou não falando que não foi. Mas eu entendo. Agora, eu acho que foi um lance difícil e só isso já isenta a arbitragem. Uhum. Né? Foi um lance completo. Não foi um lance. Pô, porque uma coisa, e aí vamos lá, é você falar do pênalti
que houve em São Paulo e Palmeiras, por exemplo. No primeiro jogo do Sim, Paulista lá, que o cara, pelo amor de Deus. Ou no lance do jogo do do brasileiro Brasileiro do ano também. passado. Cara, isso aí são lances, assim, extremamente Você viu, fáceis. Você na hora Você teve a bateu... convicção de que foi não pênalti. tem como. Aí é uma história. Agora, aquele lance foi um lance complexo. Sim. Um lance difícil, né? Agora, então, só isso eu acho que já isenta a arbitragem. Cara, não é fácil arbitrar jogo de futebol. E só reforçar uma coisa, de novo falando da transmissão. Quando eu passo por essas situações, eu me sinto muito confortável em falar, eu preciso ver esse lance com mais calma depois. Eu não vou cravar se foi ou não foi, ou ficar mudando, né? Então acho que faltou um pouco dessa sensibilidade da equipe de transmissão. E vale ressaltar, gente, o jogo foi muito pegado. Sim. Eu acho que no final a vitória do São Paulo foi justa, porque o São Paulo teve as melhores chances no segundo tempo. Mas é aquilo, é um lance capital, mas ia bater o pênalti, vai que o Rafael pega, chuta pra fora, enfim. E ainda tem mais 37 rodadas pra você recuperar. É isso. Eu acho que, assim, de verdade, eu não achei nada de mal intencionado. Acho que foi um lance ali. Às vezes você fala, pô, não é possível. Mas... Eu já presumo que já foi acidental. É. Não foi. Eu não vi, não percebi se o Alan Franco teve intenção, ele fez muito bem feito. Sim. Porque não Concordo com transparece isso. Eu concordo com você. Cara, e um detalhe assim que eu acho engraçado nas redes sociais, o pessoal descendo. O Zé Roberto é flamenguista. O Luiz Roberto. Cara, até onde eu sei a história. Não, do Luiz ele Roberto, torce pro rival. Ele torce pro A São Paulo. história conta, né? A história, ele torce pro São Paulo, pelo menos foi de. Então, assim, ali. É que assim, o pessoal fala muito da Globo, enfim, então eu não sei que tipo de pressão pode ter sofrido por mudar. É porque já tem uma história aí, né? E outra coisa, o Flamengo hoje, cara, o Flamengo hoje é o Corinthians de alguns anos atrás. Quem tem muita torcida, quem realmente faz o pessoal assistir mais televisão, em tese, vai ser sempre o querido da TV. É isso Porque aí. quem Vai dá aparecer mais mais. Porque a audiência... TV vive de dos números. audiência. Você sabe porque você tá lá A na TV vive de Record, audiência. É óbvio que eu fico ferrado, eu fico bravo, você também. Eu não quero nunca que o Brasil vire, e ainda que seja para favorecer meu time, sei lá, um PSG na França, um Real Madrid na Espanha. Real Madrid ali tem no máximo o Barcelona de rival, mas se você contar a história, não tem nem comparação Real Madrid e Barcelona, por mais que o pessoal da Catalunha fique bravo e falar isso, mas o Real Madrid é o maior clube do mundo. Uhum. Né? Então, assim, é outra história. Então, eu não gostaria nunca que tivesse. Mas a verdade é o seguinte: o Flamengo hoje é o time mais rico, que vem ganhando tudo, né? Vou colocar junto com o Palmeiras, e tem a maior torcida, disparada. Então, o que acontece? Para a TV, que vive de audiência, vai ser sempre excelente transmitir o jogo da Globo. Então, se você desconfia que realmente tem um certo. Óbvio que tem. O cara da TV está pensando nela. Então, não dá para dizer. E às vezes isso influencia. Eu vou falar até da minha realidade lá na Litoral News. Cara, os números de audiência que nós temos lá na rádio, com o Sidney Marinho, que já, né, meio que assumiu definitivamente os jogos do Flamengo, é um número absurdo. Lá, jogos do Flamengo é 1,5 milhão, 2 milhões de visualização. Aqui a gente soa a camisa para chegar a 400 mil, 500 mil. Ele faz lá 1,5 milhão na boa, cara. Na boa, né? E galera, entenda, Flamengo, Corinthians e Neymar em televisão acabou. assunto. Você falou tudo. O pessoal quer saber disso. Então é gente. isso. Então, assim, Quando o Memphis Depay veio pro Corinthians também, é assunto. E aí lá na Litoral News, qual é a prioridade de cobertura? Flamengo, óbvio. Sidney acompanha o Flamengo quando vai para outros lados aí do mundo, faz jogos aqui mesmo no Brasil, quando o Flamengo joga fora. Aliás, a nossa equipe estava aqui em São Paulo, no Morumbi, o Sidney veio lá do Rio. Então, assim, cara, é onde traz a renda, o dinheiro para o veículo que eu trabalho. Então, e é assim lá na Globo e assim em todas as outras emissoras de TV e rádio. cara, para encerrar o quadro aqui de São Paulo e Flamengo, que a gente já falou bastante, 2 detalhes. Primeiro, um positivo. Que jogador esse Danielzinho IPA? Como encaixou o motorzinho do São Paulo, né? Cara? E ele já vinha bem desde o Mirassol, né? Então, eu pude acompanhar muito de perto ele lá na Arena Barueri. Ele, para variar, acho que ele foi o que se destacou mais ali pelo lado do São Paulo, apesar do São Paulo ter sofrido a derrota para o Palmeiras no Clássico. Realmente, acho que o Danielzinho já ganhou destaque. E uma história de vida maravilhosa. Sim. Tinha sonho de ser peão de rodeio. Olha só. Isso mesmo. Danielzinho. Realmente vem... Acho que foi uma boa aquisição que o São Paulo E uma coisa também, até pra gente destacar, beleza, São Paulo ganhou. Mas o gol do Pedro, o passe do Pedro é um dos gols do campeonato já.
Só a estufada que ele dá no Sim. peito pro Plata e o tapinha do Plata. Não, e a É troca de passes sacanagem. inteira, né, A qua- cara? A e- jogada é exatamente. sensacional. Sintetiza a qualidade do Flamengo, né? A jogada que você fala é o time do momento mesmo. É um gol Ó, maravilhoso. eu tenho uma coisa com o Flamengo de vez em quando, eu assisto muitos jogos pro Flamengo, por que será, né? Por que será, né? Seu Capítulo que outra- flamenguino. E aí, mas o que que acontece? Que eu vejo no Flamengo, cara, eu acho que tem alguns momentos, quando o Flamengo acha o adversário fácil, mais fraco, o Flamengo, ele tende a dar uma Largada. cara, ele o São Paulo naquele Segurado. momento e tal, ele já tava ganhando. Parece que ele ficou meio que como displicente na partida. E umas derrotas do Flamengo que a gente falou vêm por esse lance. Tipo, o Flamengo parece que em alguns momentos ele joga ou se poupando ou de forma displicente. Agora, eu não acho que isso vai se repetir contra o Corinthians, por isso que eu acho que o Flamengo é o favorito. Mas eu acho que isso é o que mais vem acontecendo no ano. Porque o Flamengo foi jogar com o Sub-20, o Carioca, e achou, não, meus garotos deram certo ano passado, esse ano também vai dar certo. E aí vai brigar pelo quadrangular, muito provavelmente, né? Porque tá com um jogo a mais, e enfim, tem mais um jogo importante aí com o Sampaio Correia na competição. Mas assim, entre nós, né? Falando de campeonato carioca, né? Cara, o que a diretoria do Flamengo falou? Cara, eu não tô nem aí pro campeonato carioca. Eles declararam. Chegaram a falar. Cara, se chegasse e ganhar, ganhou, mas assim, é zero prioridade. Sim. Então, quando não é prioridade, aliás, é até bom pros rivais, né, Pia? Se você parar pra pensar, porque o Flamengo ganhou ano passado. É o maior campeão. Já é o maior campeão carioca com 500 títulos na frente. Pô, os caras são atual campeão da Libertadores e atual campeão brasileiro. Sim. E vão brigar pelas duas competições de novo, se vacilar pela Copa do Brasil também esse ano. Então, assim, o Campeonato Carioca já passou a ser para o Flamengo algo meio sem sabor. Né? Então, Ainda mais agora concorrendo com o Campeonato Brasileiro, ele vai usar o campeonato só para testar jogador. Então, assim, não esperem grande coisa do Flamengo. Então, o rival vai ficar, não, mas tá jogando, não sei como é a verdade, é que o Flamengo não tem prioridade nisso. E aí, para fechar as informações do Mengão, Michael rescindiu o contrato com o Flamengo e tá livre no mercado. Michael, um tempo atrás, deu uma entrevista, disse que era torcedor do São Paulo de infância, que tinha o sonho de jogar no São Paulo. E o São Paulo, no começo do ano, mostrou um certo interesse. Qual a chance? Bom, primeiro, seria um bom reforço. Segundo, tem alguma chance de acontecer? Você sabe alguma coisa disso? Assim, o Michael também entrou numa fase meio inconstante, perdeu espaço lá no Flamengo, né? Enfim, ele já tinha saído, aí voltou. Cá pra nós é duro ter espaço no Flamengo de hoje, bicho. E aí, assim, bom, se for a questão, a realidade do São Paulo, não, porque quanto vai custar isso pro São Paulo? E a gente acabou de falar que pro São Paulo abrir mão do Marcos Antônio, de acertar as contas. Então, assim, pensando na realidade do São Paulo, claro que hoje não seria muito, não digo bem-vindo, mas não seria uma boa aquisição pro São Paulo nesse momento o Michael. Em outros tempos, talvez sim, acho que é um jogador interessante. Pro momento do São Paulo, acho que é muita grana e, pelo que eu vi, ele já tá encaminhado para voltar lá pra Arábia. Eu acabei de ver aqui uma declaração dele dizendo que voltar ele pra lá. tá um pouco frustrado com o Brasil e que ele quer voltar a jogar na Arábia. E fazer um pé de meia também é bom. Já fez um pezinho de meia já lá no... Esse é outro cara com uma baita história, hein? Sim. Morava lá em Goiânia, né? Teve alguns problemas com coisa errada, aí agora voltou. Isso aí, cara, já foi muito bem pelo Flamengo, já foi campeão. Só que o problema é que hoje, pelo lado que ele joga, tem o Bruno Henrique interminável no Flamengo, que é muito difícil brigar com o Bruno Henrique, e ainda você tem o Samuel Lino na posição dele. Então, quer dizer, são dois jogadores de altíssimo nível, e o Michel também ele tem um problema, ele só joga naquele lugar. E naquele lado você tem dois caras, quando você inverte o Michel, ele não vai bem. Então, o lado que ele joga, hoje você tem dois jogadores... Ele é o cara que gosta de cortar pra perna boa, né? Você tem dois jogadores de alto nível, que são o Bruno e o Samuel Lino. Então, assim, aliás, o Bruno, uma baita história do Flamengo e tal, e o Samuel, um investimento alto. Então, naturalmente, ele ia ser preterido aí, a não ser que ele estivesse voando. E ainda o Everton Cebolinha também. Eu tinha até esquecido. Verdade. Ainda tem, o time do Flamengo três, olha só. o elenco do Flamengo é Uma realmente seleção. inacreditável, cara. O Flamengo tem um time A com o time B. E o Cebolinha jogou bem contra o São Paulo. Né? Joga muito Cebolinha. Ele bem, realmente... Ele é um jogador que tem muita qualidade. Cebolinha só é reserva no Flamengo, no Brasil. Você pega qualquer outro time ele joga. Né? PA, e agora vamos falar de um jogo que você viu essa semana. Temos que falar que, aliás, está gostando desse podcast? Segue nosso canal, curte, compartilha, deixa um comentário, fala mal do PA, fala Não, bem mal de é mim. ele. Tá vendo como é que É é? ele que gosta de atrair haters. Eu não. Quero minha vida sossegada. Brincadeiras à parte, você estava falando do Santos, vamos falar aqui também do Palmeiras, como diria, você lembra do Gustavo Neri?
como diria o Gustavo Neri quando se apresentou no... Pensei que você ia falar no como Corinthians. diria o Avalone. O Gustavo falaram Neri, de quando se palestra. apresentou no Corinthians, ele falou, eu tô feliz de chegar aqui no Corinthians Futebol Clube. Nossa. Aí depois ele foi pro Inter, poxa, ele chamou o Inter de... Também errou o nome do Inter, não lembro exatamente. Mas ele já tinha cometido o erro quando ele se apresentou no Corinthians, saiu do São Paulo, foi pro E Corinthians. aí comentou de novo. E agora de nós. Corinthians No Futebol Inter de Clube, eu novo. lembro. Foi tri. Ele conseguiu errar 2 vezes em 2 Inter apresentações. Futebol Porto Alegre, então pode ter sido. É, Abraço pro Gustavo Neri. Um abraço pro Gustavo Neri lá de São Bernardo. Agora São sim, Bernardo. Aliás, eu já transmiti jogos do Gustavo Neri no MESC, São Bernardo, lá no tempo meu de Net Cidade, e lá no condomínio dele, cara. ô louco. Ele organizava um campeonato lá de condomínio, a gente foi lá, a emissora foi lá e fez era um campeonatinho de futsal. E aí eu queria falar do Santos, o Santos Futebol Clube, tá certo? Ai, meu Deus Rapaz do céu. céu. O que vocês Olha- estão achando? Quem corre mais risco no brasileiro, o Santos ou o São Paulo? O Santos. Santos. Se concordo seguir do com jeito você. que tá, o Santos. Eu concordo com É que você. o Santos tá vindo, né? O Rony parece que já, né? Mas Será que... tá se reforçando o Santos. Mas enfim, acho que a questão cara, o Santos teve volume de jogo contra a Chapecoense. Vamos apagar o domingo passado, aquele jogo horroroso contra o Red Bull Bragantino lá no Itaquerão, né? O Santos fez um jogo interessante contra a Chapecoense. Muito volume de jogo, propondo jogo. Gabriel Menino, além do golaço, sendo um grande protagonista do primeiro tempo. Mas assim, aquela fissura que o Santos tem de marcação quando perde a bola e o adversário pega no contrapé, pega no contra-ataque. O Santos mal, deixando espaços. O lance do primeiro gol da Chapecoense nasce num pênalti, né? Numa bobeada da defesa, sobretudo do zagueiro Alex Duarte, né? O paraguaio. Tá mal também. Cara, então assim, o Santos se perde por... Tá fazendo um jogo bom, mas se perde por detalhes e por falhas que não tem que acontecer. O Vojvoda já tá muito pressionado, né? Acho que isso é inegável. O Santos podia ter saído com a vitória contra a Chapecoense lá em Chapecó. O time da Chapecoense, time muito esforçado, tudo. Tem alguns jogadores interessantes, mas a gente vê no brasileiro, já coloca assim, ó, a Chapecoense briga por parte de baixo da tabela. Se não acontecer um efeito Mirassol, né, que eu duvido, né, eu acho que a Chapecoense não é uma equipe que vai lutar ali ou vai ter grandes objetivos para o Campeonato Brasileiro. Mas o Santos vacilou demais. E aí o Vojvoda tem um erro também no segundo tempo, que é assim, a Chapecoense joga com 3 zagueiros, agora me fugiu o nome do treinador lá da Chapecoense, mas ele... Gilmar Del Pozo? Gilmar Del Pozo, obrigado. Ele Aliás, vai lá... a história dele é na Chapecoense, impressionante, né? E aí ele tira o zagueiro e coloca um jogador de meio de campo. O Vojvoda responde com o quê? Tira o meio de campo e coloca mais atacantes. O que aconteceu? Abriu meio campo. Um abraço. Aí isso tá na conta do Vojvoda. Que tem errado bastante, né? Eu fui uma das 30 mil pessoas que estiveram na Neoquímica Arena e acompanharam este Santos e Bragantino. Eu arrisco dizer, o pior jogo que eu estive no estádio. Porque, cara, pouca criação. Eu acho que o Vojvoda, ele não tá sabendo utilizar o principal do Santos, que é molecada, cara. Garotos. E acho que o Santos tem contratado nomes interessantes, mas nomes que hoje não desempenham o que já desempenharam. Você, por exemplo, trazer o Rony, eu acho que o Rony é um jogador extremamente esforçado, é um cara de raça, mas como é que eu posso explicar? O Rony, pelo valor dele hoje e pelo que o Santos precisa, não compensa. Você tem o Matheus Xavier pedindo passagem, você tem o Eu ia te Robinho perguntar, Júnior. que Rony chega ao Santos? É um Rony. Se for o Rony, Um Rony se for muito. o Rony do Palmeiras de 4 De anos, candidato a 3 melhor da anos, América. Você viu tal, esse efeito também do Santos? Agora, o Rony dos últimos, sei lá, 3 anos. que perde gol. Você viu esse efeito do Santos agora? O Atlético era filial do Palmeiras. Agora tá virando Santos. Mike, O... Gabriel Menino, Cone. E acho que assim, o pessoal bateu muito no Mike. Eu não acho o Mike o culpado pelo Santos ter uma lateral direita ruim. Eu acho que o esquema que o Vojvoda, por exemplo, escalou naquele jogo, o Lautaro Dias, vou falar aqui pro Vojvoda, o Lautaro Dias não tem condição de ser titular Ele tá muito do mal Santos. É um centroavante pivô
que fica muito travado, mas assim, não tem nem movimentação pra fazer uma parede. Sente muito a falta do Gabriel, e aí quando jogam os dois juntos, deixa um lado direito exposto. Porque o Mike tem que avançar, e aí o time vem no contra-ataque Não e tem a cobertura. não tem a cobertura, não tem ninguém ali. O Luan Pérez não vai fazer essa cobertura, o Adonis também não vai fazer essa cobertura. Então, gostei que mexeu no time, colocou o Igor Vinícius, colocou o Cabageiro justamente para fazer esse lado de campo. O Gabriel tava fora porque tá com alguns problemas físicos ainda, mas eu acho que ainda o meio-campo, me ajuda se eu estiver enganado. Arão, Zé e Menino jogou o jogo. No O jogo contra Arão tava Chapecoense, fora, né? Foi o João Schmidt. Schmidt. Falta um cara pra armar esse time do Santos. Mas vocês falaram 4 bons nomes de meio campo, cara. E Não, o são bons menino, nomes, são quatro tem bons sido esse armador, né? Mas então, não tem a menor cacuete pra isso. Né? Não tem então qualidade. e aí a questão. É o lugar do Neymar. Mas quem vai ser o cara que vai fazer esse papel quando não tiver o Neymar? É o Bom Tempo? É o Gabriel Bom Tempo? Vai trazer um outro cara? O Roleiser, que é Eu ia um falar, cadê o segundo Roleiser? atacante. Tá jogando abaixo também. Tá jogando Tá abaixo. bem Porque abaixo. O Bom Tempo eu acompanhei na base. Porque esse inclusive. menino eu gostava dele, cara. O Ele Roleiser começou bem, no né? Ele fez Benfica, uma Estudiantes. queda. Mas, ele tem Aliás, qualidade. eu acompanhei o Miguelito e o Gabriel Bom Tempo nos jogos da base Campeonato Paulista Sub-20. que eu Miguelito fiz. precisa ter mais minutos também. É outro garoto bom, lado esquerdo do campo. Eu colocaria o Robinho Júnior como titular. Eu acho que é um garoto que tá pedindo passagem. É um cara também que acho. por uma posição importante do campo. O Cabalheiro é esforçado, mas o Robinho é o cara que tá pedindo passagem. Ele entra em campo e chama o jogo pra ele. É um garoto que não sente tanto a Peso. pressão, não sente o peso da camisa 7. É um cara que entra em campo, é um cara que tá sendo cuidado só do Neymar, né? O Neymar tem um carinho gigantesco por ele. Então, é um cara que precisa ser mais utilizado. Matheus Xavier é outro cara que precisa ser bem utilizado. E o Santos tem que entender que tem garotos nessa base, que foi campeão paulista sub-20, que podem ser utilizados. O garoto, acho que é João Pedro ou João Paulo, que foi goleiro do sub-17 agora. Muito bom goleiro. Muito bom Muito goleiro. bom goleiro. Tá aparecendo. Você tem um volante lá que vai surgir também no Santos, que é o Kenai. Muito bom jogador. Também Ah, o acompanhei Santos sempre foi um grande Sempre revelando. Então, na base. esses jogadores experientes vão ajudar o Santos no campeonato. Eu acho que o Santos vai brigar pra não cair, mas na minha tabela final o Santos não cai. Mas o Santos precisa utilizar mais dessa molecada da base. Mais meninos da Vila. Vou Por fazer mais uma meninos da pergunta pro Vila. PA, mas antes eu quero mais uma do Bruno. Bruno, segundo o Globo Esporte, o Bilal está embaixo. O que você acha disso, cara? O Bilal está embaixo. O Bilal está embaixo. Tá na capa aqui do Globo Dá um Esporte. O Bilal não resolveu. O Santos tá pensando em vender o Bilal. Você pagaria por esse jogador? Quanto vale o Bilal Lá do ele, Santos, cara? lá ele mil vezes, indo e voltando. Ataque ao Globo Esporte? Essa Contrato- manchete aqui, o Bilal Chama de embora. Brahimi, O pronto. Santos tá querendo liberar o Bilal. A coisa O tá meio Bilal estranha, Brahim cara. é uma daquelas contratações inexplicáveis. Não dá pra entender. Fez 2 jogos, jogou acho que 30 minutos no máximo. Assim, é estranho, mas valeu pelas brincadeiras aqui. Com certeza, desde a chegada dele, quando ele chegou, agora ele vai entrar. Bilal tá O entrando. Bilal tá entrando? Não é muito uma coisa sempre meio complexa as narrações quando tem a presença. Aí a gente vai no sobrenome, né? Ou no segundo nome, né? Mas agora vai dar pra gente dizer que o Bilal está saindo. Né? Cara, Santos está tentando, o Santos libera o Bilal. Quanto vale o Bilal do Santos? As perguntas Rapaz. são maravilhosas aqui pro torcedor do Santos. E agora eu vou fechar para vocês dois. Quando é que, olha, cara, eu vou te falar uma coisa. A gente fala do São Paulo, mas do departamento médico de São Paulo. Pô, mas o Santos meteu um ataque com Gabigol e Neymar também, assim, ó, com 2 jogadores. O Neymar é espetacular. O Gabigol também é um jogador que, se tiver bem, é um jogador acima da média. Mas, cara, ter esses dois como referente no ataque, sabendo do histórico deles nos últimos anos, é complexo. O que você espera do Neymar, Bruno? Eu vou perguntar. Bom, pra você já falou 1000 vezes do Neymar. Eu vou deixar você falar do Gabigol. Vamos fazer o seguinte: você fala do Gabigol e do Neymar, que realmente a gente não aguenta mais falar. Vai, não volta. Todo programa é uma coisa. Será que ele joga? Então eu quero saber do Bruno. Eu tô muito curioso. A princípio, pelo que eu tenho de informação, o Neymar deve voltar no dia 4 contra o São Paulo, jogo na Vila. No brasileiro. Não o jogo Já voltou a treinar no campo, mas deve começar a treinar com bola. Acho que já começou a treinar com bola essa semana. E eu tô muito na expectativa de ver o Neymar nesses meses, porque são meses importantes se o Neymar quer ir pra Copa do Mundo. Então o Neymar ele vai precisar
voltar e voltar voando, porque daqui um mês tem convocação pros jogos contra a França e Croácia, então ele precisa estar nessa última lista e tem que fazer um campeonato brasileiro espetacular. Lembrando que o Santos joga o brasileiro, vai jogar a Sul-Americana, se não me falha a memória, e vai ter a Copa do Brasil, mas o Neymar ele tem que fazer 4 meses e é o cara que hoje faz falta pro time do Santos. E o torcedor já tá irritado porque faz tempo que ele não volta. E é o cara pra armar esse time, pra ser é o o cara da toque de assistência pro qualidade de Gabigol, verdade. é o cara de uma falta importante. A gente viu o que o Neymar fez com um joelho na reta final. Ele salvou o Santos do rebaixamento. Então vai ser peça importante e vai precisar jogar tudo que pode e tudo que o corpo dele aguenta em 4 meses. Ou vai ou racha, né? E você, e o Racha. Gabigol, antes disso, vou fazer uma frase que eu gostava muito nos anos 90. Assim, se o Campeonato Brasileiro terminasse hoje, a Libertadores seria Botafogo, Chapecoense, Vitória, São Paulo e Fluminense. Não Dá pra falar isso, Pé? Uma rodada só. Chapecoense na Libertadores de novo, eu topo, hein? Eu Ah. compro essa ideia. Já pensou, cara? Já pensou? Não dá nem Para pra brincadeiras à parte, e aí, Gabigol? Qual a sua expectativa com esse Cara, também é uma grande incógnita do Gabigol. Ele chega bem. Acho esse que grande nome, né? eu acho que ele Esse chega é um bem grande no jogador. Santos. Vamos ver se não é só um efeito de chegada, né? Que ele tenha realmente um prolongamento, o Santos precisa, cara, da qualidade dele. Ele, nos últimos tempos a gente sabe, né? Todo o contexto histórico, o quanto ele ficou de lado no Cruzeiro, no próprio Flamengo. Então agora é se cuidar fisicamente, estar aí na plenitude. Claro que se ele voltar bem e o Neymar estiver bem, é um belo poder de ataque aí do time santista. Se tiver os dois em alto nível, com certeza. O duro é ter E os... um vai ajudar muito o outro. Ah, né? não tenha Sim. dúvida, né? Mas o duro é ter os dois em alto nível. É essa a minha Esse é o X questão. da questão, né? Tá gostando desse podcast? Então, comenta, curte, compartilha, marca um amigo. Segue o nosso canal, né? Se inscreve no nosso canal. Ali tem o sininho, é só você colocar ali toda sexta-feira. Aliás, sábado de manhã agora, a gente tá geralmente postando, né, Pé? A gente tá. Podia pôr na sexta, né? Vamos fazer o possível aqui, né, Pé? Para tentar subir esse podcast hoje, que está sob a batuta do meu grande amigo Davi Nunes. Chegou comigo aqui hoje às 8 da manhã. O bichão é brabo, viu, Bé? Tá. Viu, bicho? Aí eu pergunto, Nosso comandante. vamos falar agora do Alviverde, do Palmeiras. E eu queria saber de vocês, o que vocês até aqui estão enxergando desse Verdão? Qual a expectativa do torcedor? Você na posição de torcedor do Palmeiras hoje, estaria confortável ou desconfiado com o que vocês viram até aqui? Eu estaria aquela figurinha do WhatsApp meio Ancelotti, assim, o olho meio de olho, assim. Uma sobrancelha levantada. É, a sobrancelhinha levantada. Eu acho que ainda é um início pro Palmeiras de observação, pra você entender quem são as peças que você vai utilizar. Hoje teve a confirmação, né? O Veiga deve ser Saiu. vendido pro América do México. Foi pro América do México. Vai jogar a Liga MX. Eu acho então... muito bom pro Palmeiras sair do Veiga. Já não era um jogador que vinha... É, ciclos, né? São E ciclos. ele teve umas últimas oportunidades agora no Campeonato Paulista, mas... E E se ele eu, tava no jogo, né? contra se eu o não Novo tô enganado, Horizontino. são 10 anos já de Veiga no Palmeiras, ou quase 10 anos, né? Ele teve um empréstimo pro Atlético Paranaense, mas voltou e ficou. Então, é importante, acho que essa saída pro Veiga, até pra ele explorar um novo mercado. Outros jogadores do Palmeiras saíram pra jogar lá. O Luan, zagueiro, foi jogar lá no Toluca. Então, é uma saída importante. E acho que tem garotos, mais uma base aí se formando, e garotos que vêm aparecendo. O Eduardo Conceição, 16 anos, acho que um jogo ou outro, talvez no ano, pode ser aproveitado pelo Abel. O Abel tá utilizando o Larson, o Benedetti, zagueiro. O Sorriso pode ser outro cara que pode vir aparecer. Tem Então, o Arthur, lateral esquerdo. O Arthur, lateral direito, Esquerdo. lateral esquerdo, isso. Então, Marlon Pacheco Freitas chegou também. bem. isso. Pacheco também, O lá, Marlon Freitas chegou bem. Volante. Luiz Pacheco. né? Luiz Pacheco chegou bem. Enfim, o Felipe Tereza, que era da base do Flamengo e agora tá no Palmeiras. E nós temos o Paulinho, que esse ano deve O voltar, Paulinho né? deve voltar. O Paulinho deve voltar agora em março, abril, a expectativa que eu tinha lido a última vez. Acho que ainda o torcedor do Palmeiras vai ficar observando e o Abel acho que vai estudar muito esses jogadores para o futuro e é um ano importante pro Palmeiras também porque não ganhou nenhum título ano passado, né? Você viu o jogo contra o Atlético? Não, que eu estava trabalhando no jogo do Santos e Chapecoense, o jogo do Palmeiras eu assisti um pedacinho do primeiro tempo, né?
Aliás, destacar de novo o Flaco Lopes, cara. Aliás, eu destaquei ele pós-clássico, não sei se você viu lá meu corte, né? Vê. Porque eu tenho achado o Flaco Lopes um jogador ainda pouco comentado, pouco valorizado, e eu enxergo esse valor hoje no Flaco. E quando a gente trabalha em campo, no estádio, a gente vê a movimentação do atleta, o quanto ele é participativo, não só como um definidor, né? Mas também os espaços que ele acaba abrindo para atacar o adversário, o quanto ele participa também da armação. Então, cara, eu acho ele um jogador, assim, e não à toa o Scaloni... E até puxando um gancho, quando o Abel puxou esse elenco, esse time pra ter Vitor Roque e Flaco Lopes, eu achava que o Vitor Roque ia ser esse cara pra buscar o jogo, até pelo estilo de ser mais velocista e o Sim. Flaco mais pivôzão. Não, cara, o Flaco vem buscar o Ele jogo. vem buscar jogo. E o Flaco Lopes pra Copa do Mundo, pra ontem. Se coloca. Olha, ele se coloca tão bem no campo, ele está sempre tão bem posicionado que a coisa flui assim e a bola chega no meio de campo, ele cria situações quando os jogadores liberados. Disse, né, no meu corte, inclusive, que o futebol do Vitor Roque cresce naquele momento do ano passado muito por causa do Flaco Lopes. Ah, sem dúvida. Assina embaixo. Né? Então. Dois aspectos, né? A mudança financeira, física, né? Do Vitor Roque, que Sim. realmente ajudou muito, mas também depois o entrosamento muito importante. E no jogo contra o Atlético, ele de novo define, né, o primeiro gol lá Sim. do Palmeiras. Então, assim, eu acho que. Agora, Bola aérea dele é boa, cara. Sim. Muito boa. complementando o que o Bruno falou, é realmente um período para o Palmeiras. Assim, tudo que vem acontecendo, com exceção daquele jogo da semana passada, do Novo Horizontino, aquela goleada, aquilo foi exceção. Eu acho que tudo que está acontecendo com o Palmeiras no momento é factível, está dentro de uma realidade, e o Abel ainda está modulando o time do Palmeiras para a temporada. E o Carlos Miguel deu. Cara, não sei. Não, É. Cara, que o primeiro Falhou. gol do Atlético foi uma falha ali. O meio Carlos Miguel tem falhado. bizonha, Já no cara. jogo contra a Portuguesa, ele deu uma entregada de rapadura. E acho que ele passa por uma pressão de provar Substituir o Everton, né? ao Palmeiras, mas também de provar a si Eu mesmo concordo com você. que ele Muito bem pode. visto. Eu acho que é uma pressão bem visto. própria dele. É. O Miguel, ele passou por muitas coisas também na vida dele, enfim, ele que é lá do Rio e começou Santa Cruz, Inter, jogou no Corinthians. Ele sai do Corinthians de uma maneira estranha, vai para uma Premier League, acho que foi uma escolha completamente equivocada à época, porque era um cara que estava ganhando espaço, né, no Corinthians, Na saída do Cássio, né? na Tava saída do muito Cássio. bem, cá pra Tava nós. muito bem. E nunca recuperou aquele nível. E aí, com a saída dele, veio o Hugo. Então, o que seria se ele ainda tivesse ficado no gol? E quando ele vem pro Palmeiras, ele assume numa infelicidade do Everton, mas logo depois o Everton acaba saindo. Então, eu acho que ele tem que provar ao Palmeiras que é o camisa número 1, é o cara pra ter essa responsabilidade. E querendo ou não, você ser goleiro no Palmeiras, acho que tem um pouco também ainda história, né? Todo a contexto. pressão. Eu acho que ainda existe uma pressão ainda do Marcos, mesmo o Praz passou, mas depois que o Praz saiu veio o Jailson, e do Jailson veio o Everton, e ainda, sabe, a concorrência sempre foi muito grande, então acho que existe essa pressão no gol do Palmeiras, porque se você não vai bem, sempre tem um outro cara já pronto pra pegar o seu lugar. E acho que também a pressão de se provar, de mostrar. Eu acho que o Miguel, ele corre, por exemplo, ele tem potencial. Eu não tô dizendo que ele é o cara pra essa vaga, mas ele tem potencial de ir pra Copa do Mundo. Eu acho que agora ficou um pouco em cima. Agora ficou em cima, mas é um cara pra próxima Copa. Eu vou te falar que. Você viu que é o futebol, né? Eu achava o Carlos Miguel muito melhor que o Hugo. Eu achava ele muito melhor. Hoje, o que E é o Hugo, hoje- o que é o Carlos Eu Miguel? acho eles de níveis muito semelhantes, com o Hugo um pouquinho à frente. Hoje. Mas quando o Hugo no Flamengo muito mal. O Hugo no Flamengo muito Sim. mal. Ele começou ali bem. Eu vejo muitos jogos do Flamengo. Ninguém queria ver ele nem pintado lá depois de um tempo. Tem os comentários lá que ele caiu na noitada, coisa e tal. Não sei, ele desconcentrou um pouco. Quando ele sai, quando ele volta pro Corinthians, ele volta outro cara. Sim. Né? E o Carlos Miguel, ele sai do Corinthians. Eu falei, cara, esse goleiro é o novo Dida. Esse cara é impressionante que ele pega. E eu ainda não vi ele no Palmeiras no nível. Por exemplo, eu acho o Everton, o goleiro, que fala muito pouco. Eu acho ele muito bom. Né? Só que eu achei que o Carlos Miguel tinha a chance de superá-lo. Ainda para mim, não. Ainda ele não chegou a esse ponto. Queria colocar uma outra coisa que é o seguinte: eu vejo o futebol do Hulk contra o Palmeiras é impressionante. Ele sempre joga bem contra o Sim. Palmeiras, né, cara? É incrível como ele vai bem contra o Palmeiras.
E eu tava até revendo aqui os gols, Será né? que é a cor verde do Palmeiras que transforma o Hulk? Talvez. É uma boa, viu, PA? Você sabe que a história do Hulk é o seguinte, né? O Hulk. Ele já quase foi do Palmeiras. É, Né? Sim. a verdade, quando ele foi pro Atlético, ele foi oferecido pro Palmeiras. Ele tinha uma vontade de jogar no Palmeiras, tinha toda aquela Isso. coisa. Quem veta o Hulk no Palmeiras foi o Abel. O Abel não quis o Hulk e tal, e ele foi pro Atlético. E, cara, é impressionante como todo jogo. Será que o Abel sentiu os anos que o Porto ganhava do Sport? Não sei, cara, mas assim, houve um conhecido Algo nosso houve. que disse que internamente que o Abel não queria ter um superstar ali naquele momento e tal, já encaminhando pro fim de carreira, não era muito, mas ele provou já no Atlético que ele é um cara muito Sim. fora, muito acima, né, cara? E eu vendo os gols, né, do jogo do Atlético Palmeiras, eu estava lembrando um detalhe, né? O primeiro gol, para mim, tem uma falha do Carlos Miguel. Acho que nítida. E o segundo gol, cara, sai de uma. Tudo bem, é uma O gol característica. contra do Kelvin, né? É uma característica do Everton, né? O goleiro do Atlético. Mas, cara, como é que pode o Palmeiras tomar um gol numa. O goleiro rebateu a bola. Rebateu não, né? Repôs um jogo muito bem. A bola. Mas, pô, foi uma ligação direta do goleiro pro atacante, cara. Sim. Então, assim, um baita de um vacilo, né? Então, teve o erro do Carlos Miguel, mas no segundo gol foi um baita vacilo da defesa do Palmeiras. Pô, o goleiro repôs a bola foi direto no atacante, ele ganhou na corrida do zagueiro e fez o gol. Né? Foi, acho que, não sei se teve desvio, alguma coisa assim, foi lance do. Não sei se ele deu como gol contra, acho que ele deu gol contra do Vitor Hugo, foi isso? Do Kelvin. Do Kelvin, do Kelvin. Então, não entendi. Mas assim, mas foi um lance meio. Foi gol bizonho, contra. né? Foi gol contra, sim. Foi um lance ali Porque o meio- cruzamento vem, a bola bate no Kelvin que tá dentro da área e vai pro gol, né? Direto pro gol, né? Então. Sim. Aliás, o Palmeiras não tá acertando com o lateral, hein? Lateral direito tá uma coisa assim. Tá um. Kelvin, Giai, Não Mike. estão assim. Cara, é engraçado que quando o Kelvin veio, eu vi alguns jogos dele e falei, cara, que lateral bom, porque ele com a bola no pé, ele tava indo muito bem. Mas realmente ele. E no jogo contra o São Paulo, ele sofreu bastante. É que o Abel, naquela primeira pausa para hidratação, o Abel corrige, dá uma proteção maior daquele lado do Palmeiras. O Alan começa a ajudar muito aquele setor na marcação, tanto que ele sacrifica o jogo ofensivo do Alan para segurar o São Paulo, que explorava ali muito pelo lado esquerdo, e o Kelvin muito perdido, deixando espaços, tudo. Aí depois, claro, ele acaba com esse reposicionamento, o Palmeiras melhora a proteção defensiva daquele lado, e o Palmeiras até chega a vencer o clássico, né? Eu acho que é uma opção pro Palmeiras, jogar com 3 zagueiros. E aí você coloca ali na zaga o Gomes, o Fux e mais o Murilo. e o Murilo. Você pode aproveitar o Alan justamente pelo lado direito, o Piquerez, que é um lateral que também gosta de chegar no ataque do lado esquerdo. O Piquerez também já não tá conseguindo ter gás também para fazer a cobertura. Também tô sentindo isso do Piquerez. Sim. Porque a idade vai passando também, cara, de um ano pro outro muda, né? Acho que sim. talvez seja uma solução factível. Eu acho que pode ser 3 zagueiros Sem ali. dúvida. Só uma correção minha, o gol que eu falei foi o gol que foi anulado. Eu tava revendo aqui, caí no golpe do replay. Foi o gol que foi anulado, o gol do Coelho, que foi um lançamento do Everton, que por sorte ali, acho que a arbitragem acabou voltando e não validando o gol. Mas foi um lance que, assim, não é que ninguém parou e tal, foi por uma. Sim. O gol foi por uma coisa. Foi anulado porque foi um detalhe ali no posicionamento, mas que, em tese, foi um erro muito grave ali do sistema defensivo do Palmeiras, né? E aí teve o gol contra também. Quer dizer, foi um dia muito ruim para o sistema defensivo do Palmeiras, né? O Palmeiras ainda tá tentando se acertar. Você vê que no jogo contra o São Paulo, o Abel teve que fazer uma intervenção ali, corrigir, acertar, porque o São Paulo estava sufocando o Palmeiras de certo modo ali naquela primeira parte do primeiro tempo. E aí no jogo contra o Atlético tem algumas falhas ali pontuais que também o Palmeiras acaba propiciando até que o Atlético ficasse à frente do placar, né? Virasse no placar, depois o Vitor Roque chega com o empate no finalzinho do jogo, né? É típico de time que está começando a temporada, mas realmente, volto a dizer, Giai e Kelvin hoje na lateral direita não estão transmitindo confiança. Tá aí, pode ser um caminho que o Bruno levantou bem. De repente o Palmeiras optar por uma formação com 3 zagueiros, né? Talvez seja, mas o Abel ainda vai precisar de tempo para também ensaiar essa formação. E acho que ainda tem tempo
pro torcedor do Palmeiras ainda, né? Sim. Tá começando o ano. É lógico, o ano já tá começando com tudo, a gente já tá na reta final do Paulista. Ano Daqui de a pouco Copa do mais Mundo, né? A gente ano pode de esquecer, Copa. calendário diferente. Então, mas acho que ainda o torcedor do Palmeiras pode manter a calma. A turma do amendoim pode. Guarda o amendoim. Guarda o Guarda o amendoim, amendoim. guarda o amendoim por agora. Bruno, estamos encaminhando para o final. Aí, antes disso, eu quero fazer umas perguntas e quero deixar também para fazer uma pergunta ou outra para o Bruno sobre a carreira dele. Mas vamos lá, amanhã tem sanção, certo? Certo. O Campeonato Paulista. São Paulo e Santos, o jogo vai ser no Morumbi? Morumbi. O jogo vai ser no Morumbi. Aí a minha pergunta é, quem é o favorito desse jogo? Nossa. Santos. Santos. É o favorito. Mas acho que vai ser um empate. Sabe que é o favorito pra mim? O empate. O empate é o favorito. A grande questão aqui é a classificação do São Paulo com empate fica terrível, né? Sim, eu acho. E acho o seguinte: o Gabigol é um cara que gosta de jogar no Morumbi. Isso Eu é quero, verdade. e é um cara que já foi muito carrasco de São Paulo em alguns jogos. Então, eu tô curioso pra ver se o Gabigol joga amanhã. E se jogar, eu acho que pode ser uma peça importante que o Santos precise bastante. E o Vojvoda também, nos tempos de Fortaleza, também sempre aprontava com o São Gostava, Paulo no gostava Morumbi. de aprontar. Mas eu acho que vai ser um empate. São Paulo, nesses jogos assim, clássicos, jogando no Morumbi, a torcida apoiando, eu acho que pode até sair atrás no placar, mas empata o jogo 1-1. E amanhã tem uma molezinha também em Campinas, né, cara? Um jogo quase sem tradição também, né? Só um derby campineiro. Um derby espetacular. Só que a Só quem Ponte- sabe um pouquinho, que já viu, já participou de um derby, Ponte e Guarani, é algo impressionante que os torcedores fazem. E aí, tem favorito esse jogo? Cara, eu vou colocar o Guarani porque a situação da Ponte Nossa, a ponte. Deplorável. Cara, é realmente. Tudo bem que o Guarani também não tá muito à frente da Ponte, mas é que a situação da Ponte Joga no brinco de ouro. e o jogo é no brinco de ouro. palpite pra quase goleada no Guarani. A É. expectativa é essa, né? Ah. O torcedor Ponte Pretano vai ficar irritado comigo, mas são 12 jogadores contratados e nenhum conseguiu ser relacionado. O Elvis foi embora. Meu Muito Deus, difícil, que muito tristeza difícil. essa situação. Cara, não fosse Ponte e Guarani, eu diria que um 4-0, 3-0 é esperar. Mas, como tem esse. Como é que eu vou colocar? Esse Clássico é clássico e tempero, vice-versa, né? e lá o bicho pega, velho. Eu lembro que cheguei uma vez, o Pintado foi contratado pelo Guarani, eu era assessor dele. E o Pintado não viu, me chegou com uma bolsa preta. Na hora que ele foi descer, já no estacionamento, aqui não entra. No estacionamento. Aí aquela coisa, ele já me deu a bolsa, falou, fica de presente pra você. Falando em Bolsa. pintado, e o Velo, hein, cara, deixou escapar no finalzinho. O Pois é. domingo passado contra Pois o é. Corinthians. Já vou aqui, você tem Noroeste e Velo Clube também. O que vocês acham dessa partida lá no campo do Norusca? Outro jogo difícil, duas equipes brigando na parte de baixo da tabela. Cara de 0-0. E o Noroeste do nosso, que foi do Guilherme. Não, é do Guilherme, mas quem deu essa reestruturada aqui no Guarani foi o nosso amigo Luiz Carlos Martins, né? Que pegou lá Sim. embaixo e tal. Esse é um cara que, para essas divisões menores de Paulista, É ótimo. ele é um ótimo. fenômeno, cara. Série A3, Série Eu A2. vou. O Pintado esteve aqui, né, no final do ano passado. 1-0 Velo Clube. Pronto. Eu também, Pintado é amigo, é um cara do bem, tô torcendo também. 1-0 pro Velo, tô com você, PA. Quero conhecer o Pintado. Não, Todo mundo fala Gente bem boa, dele. gente é um boa. cara muito legal. Corinthians e Capivariano, olha o timão. Esse jogo é na quarta, né? Quinta-feira. 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 Porque o Corinthians vai fazer a tem uma final. semana final. É o próximo jogo do Corinthians no Paulista. Acho que não vale a pena palpitar ou querem falar? Corinthians jogando em casa, força da torcida. Acho que o Corinthians vence Acho que o também. Corinthians leva. E vai ser um jogo importante porque é antes de um clássico, né? Depois desse jogo pega o Palmeiras em Itaquera, então vencer pra você demonstrar força e resultado pro seu torcedor ali. Porque se empatar com o Capivariano, vai escutar Vai ter não uma é, pressão. não é mole não, jogar com raça, com a camisa do Nossa, Timão e por aí essas vai. coisas acontecem, né? Primavera e Portuguesa, o que vocês acham? A Portuguesa tem um time muito interessante. Primavera também, né? Vem alternando muito. Mas até me surpreendeu esse começo, né? Porque A Portuguesa fez um bom jogo contra o Palmeiras já logo na estreia, né? Mas o São Paulo, ganhou do São Paulo. Eu vou colocar a Portuguesa, mesmo jogando fora. mesmo jogando em Indaiatuba, né? E aí, vamos falar
Botafogo. Pensei que você ia falar de Mirassol. Eu vou segurar porque para mim são os dois os eu dois acho. jogos mais importantes não são dos grandes. Eu já vou entrar. Botafogo e Palmeiras. O jogo em Ribeirão, né? E aí? Acho que vai ser um jogo tranquilo pro Palmeiras. Também acho. Tranquilo, acho. pro Palmeiras. Pode ser que nem foi o jogo da Portuguesa, né? De ter algum momento ali de instabilidade, mas ganha tranquilo. Pode ser até 1-0, mas o Palmeiras é um time que, às vezes, a tranquilidade do Palmeiras também é 1-0, né, cara? É incrível como o Palmeiras ele tem essa. Ou a tranquilidade pode ser tanta que aí pode acabar tomando um 4-0. Mas eu acho que o Palmeiras vence esse jogo. Aí eu vou entrar em. Eu vou deixar o jogo que você falou por último. Aí eu vou falar outro jogo que eu acho duríssimo. Bragantino e São Bernardo. E aí? Pelo momento, o Bragantino. Bragantino vence e o Cleiton não sofre gol. Consegue Cleiton sem sofrer gols. E o gols. Volpe, quando que assume? Não assume. Meu Deus. Não assume. Não vai assumir. Vai ser reserva do Cleiton? Vai ser reserva. O Cleiton começou o ano, não sofreu gol até agora. Como é que você vai tirar um goleiro que não sofre gol? É verdade. Né? E pra colocar um que é. Mas posso dizer, o Cleiton nunca transmitiu muita confiança, né? Assim, O Cleiton sempre começa muito bem a temporada. É. Sempre tem bons começos, mas pra manter é Não mais segue. difícil. É. Eu torço muito pra. O Cleiton é o jogador com mais jogos com a camisa do Bragantino na história. Então eu torço pra que ele consiga ter essa boa sequência, porque expectativa ele sempre teve, né? De ser um goleiro pro futuro, enfim. Espero que 2026 seja o ano dele. Eu acho o Volpe um goleiro tão de altos e baixos, cara. Ele tem jogos que ele fecha o gol, mas ele. Assim. Mas é muito constante essa montanha-russa. O que me causou estranheza do Bragantino trazê-lo para ou ser. Assim, eu imaginava ele ser titular, né? No lugar do Cleiton. O outro reserva é o Lucão, né? Que era do Vasco, que também é um bom goleiro, campeão olímpico, inclusive. Então. E aí, pra mim, lógico, ao lado de São Paulo e Santos, né? Que é o clássico, né? O Sansão. Pra mim, o grande jogo dessa rodada. Mirassol e Novo Horizontino. É o clássico do 017. Isso aí. É brincadeira. Um jogaço. Mirassol. Pra mim, o Mirassol vence. Não preciso. Você não vai ficar no muro, Não PA. vou ficar no muro. Que isso, hein, vence. PA? Não, e o Mirassol tá ganhando o Vasco, né? Então, Mirassol. Cara, agora eu que vou muretar. Eu acho que esse jogo vai empatar, bicho. Eu acho que é um. Não, os três resultados são possíveis, né, amplamente. Ano- Eu acho que tá bem distribuído. Mas né? eu acho que vai ser um jogo muito No equilíbrio. interessante. Eu tive a oportunidade de narrar um Novo Horizontino e Mirassol ano passado. O Novo Horizontino ganhou de virada do Mirassol. E eu acho que o contrário vai acontecer. O Mirassol vai ganhar 2-1 do Novo Horizontino. É isso. Muito bom, rapaz. Ó, estamos com 1h31 minutos. PA, vamos fazer só um para finalizar e agradecer aí a presença do Bruno. Bruno, fala um pouco pra gente do seu currículo, da sua história. Você quer dar primeiro agradecer também a Record por ter te liberado, né? A Ulisses TV, que temos vários amigos lá também. Queria que você contasse um pouquinho a respeito do seu hoje. Como é que você chegou nesse momento de ser narrador? Tem mais 1h30? Tem história, viu? Não, foi. Eu comecei a trabalhar com redação durante a pandemia, né? A pandemia abriu as Quantos anos portas. você tem, Bruno? Tô com 23 anos. Muito É jovem ainda. 23, Mas 24 jovem anos no dia 10 de maio. talentoso, viu? Jovem talentoso. Eu comecei a trabalhar em redação em 2020 pro portal Futebol na Veia. E aí em 2021 eu comecei a narrar com o Paulo Arnaldo. Em agosto de 2021 em julho de 2021 estreiei na Poliesportiva fazendo basquete, vôlei, futsal. Que mais a gente transmitia lá, Pé? Fizemos futsal, basquete, Futebol. vôlei, futebol também. O futebol comecei a fazer em 2022, aí fiquei fazendo rádio poliesportiva. Aí em 2023 apareceu a oportunidade de ir pro Bate-Fundo Esportivo, né? O Charles foi pai, o Charles Robert, inclusive deixou um abraço aqui pro Um abraço pro Careca. pro Careca, o Pepe Guardiola da Shopee. O Charles, ele ia ser pai, e aí ele me chamou pra repor ali os jogos que ele talvez não pudesse ajudar por conta do nascimento do Anthony, que é a coisa mais fofa desse mundo. E narrei no Bate-Fundo Esportivo, comecei a trabalhar como narrador no BFF, fiquei lá até o final do ano passado. Neste meio tempo apareceu algumas oportunidades de freela, né? Fiz jogo, teve Palmeiras, RP2, né? Do grande Raoni Pacheco. Que mais eu fiz? Rapaz, eu fiz tanta coisa. Fiz festa de aniversário de criança. Olha Eu só. já narrei jogo aniversário de de criança futebol. nos aniversários. E no final no início do ano Fiz o passado. Osasco também lá Fiz comigo. Osasco. É que o Osasco já vem combo da poliesportiva. no mundo poliesportiva. E no início do ano passado
a coisa mais aleatória do mundo foi o João Paulo Capelantes me ligar, me convidando para participar do projeto da Ulisses TV. O Ulisses tinha começado o projeto com Série A2. Grandes Ulisses Costa. Grande Ulisses Costa, um beijo pro chefe, né? Importante, né? Senão já viu. E ele me chamou pra narrar, pra fazer Série A2. Depois ele pegou os direitos do Brasileiro de Futsal. Então eu comecei a fazer Brasileiro de Futsal, Copa Paulista, que mais a gente transmitiu lá também, Paulista Sub-20. E esse ano a gente teve a oportunidade de fazer alguns jogos da Copinha. E então lá estou fazendo Copinha, Série A2, Série A3, do Brasileiro de Futsal também vai voltar. E tá sendo algo muito louco. E até compartilhar uma história, eu tô, assim, essa é uma história que eu vou levar pra vida. Eu voltava da faculdade, pegava o busão, ali o 175P10, Santana, Ana Rosa. E aí eu voltava escutando Rádio Bandeirantes. Aí era Ulisses Costa, Cláudio Zaidan, Nossa. João Paulo Capelantes. Ele Não, é apaixonado pelo Eu Cláudio sou Zaidan. apaixonado Cláudio pelo Zaidan. Inclusive o Bruno Puzóvio, que é um dos produtores lá da Ulisses TV, ele tá fazendo o TCC dele sobre o Zaidan. E eu falei pra ele, o dia que você for Fenômeno, entrevistar o Zaidan, eu quero ir junto. Eu quero Aliás, ele conhecer. fez um TCC na faculdade, rapaz, Sobre o que é? sensacional. A importância da narração esportiva. Olha que E o legal. futuro dela, a história dela. Ficou bem legal. Que legal. Pra quem Eu quiser... tive a honra de tomar um café na TV Bandeirantes com eu tenho poucos ídolos, assim. Cláudio Zaidan é um deles. Um dos caras que eu mais aprendi, admirei. Minha paixão pelo estudo, eu digo que o Zaidan, que eu ficava ouvindo o programa dele, o rádio, como que era, Bandeirantes a Caminho do Sol, de madrugada. Eu tive insônia por muitos anos. Então eu chegava da faculdade às 11 horas e ia dormir 3 horas da manhã para acordar às 7, 8. Ah, o Zaidan é minha companhia. Sensacional. E o rádio tem isso, né? De Fenômeno. aproximar. E aí uma das coisas mais loucas aconteceram, que além de eu estar trabalhando com um cara que foi referência, acontecer de eu estar em uma transmissão e o cara falar, tô no busão, voltando pra casa e tô ouvindo vocês. Então eu acho que esse é uma das coisas mais legais. Nesse meio tempo de Bate-Fundo Esportivo, eu estudando jornalismo, né? Fiz jornalismo na PUC São Paulo, então formado agora no final de 2024, eu fui convidado para ser estagiário da Record. E trabalhei durante o Paulistão de 2024. Depois da Record, não tinha somente Paulistão, fiz 7 meses de CNN Brasil, também em redação. Muito legal. E no início do ano passado, de 2025, fui chamado para fazer parte do time de produtores da Record, com o Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, esse ano Copinha, viajando o Brasil. 30 e quanto? Você dá 30, quase 40, hein? Porra, com todo esse currículo aí, Você velho. viu que eu sou da categoria de base. Eu que lanço, né? É uma correria, o Pia foi um grande professor. Que legal. Mas só deu uma forcinha, só um empurrãozinho. O resto foi com ele, tá? E na Record também apareceu a oportunidade de narrar na Record News. ele fez a Copinha Feminina. Tavam o Lucas Pereira, que é um grande amigo. Eu brinco que ser amigo do Lucas Pereira é legal. Ser amigo do Luiz Carlos Pereira é mais legal ainda. Mais legal. Ele tava de stand-by num jogo do Palmeiras e aí o chefe lá do esporte me chamou pra fazer um jogo na Record News. Então também tive essa oportunidade de narrar na legal, minha hein? casa. É uma loucura. Que A minha vida é uma doideira, cara. Vocês não têm noção. Mas olha, tão jovem e uma das Promissor, coisas... talentoso. Não, além de... Eu sou Simpático. fã da narração dele. Maturidade que o Bruno Scaciotti já demonstra desde de sempre, desde o primeiro momento que eu conversei com ele, né, que ele veio à Poliesportiva. Então é um cara que também boto muita fé, primeiramente, na carreira dele. Eu acho que ele vai brilhar e desejo sucesso, porque o Bruno Pra nós. o Bruno Scaciotti é um cara muito esforçado, dedicado. E por ser jovem, demonstra uma maturidade monstruosa. Eu vou fazer a última pergunta. À Manda. vontade. Ai, meu Sobre Deus. a Record, como que tá as coberturas, o espaço, a Record fazendo essas coberturas mais cedo ainda, agora com o Campeonato Paulista, Brasileirão. A expectativa da Record, acho que é a melhor possível, assim. Eu sei que eu posso estar falando representando muita gente aqui, mas passando a minha visão, acho que a Record ela tem um projeto esportivo pra ficar, pra mostrar que não é uma emissora de verão, como já foi pintado algumas vezes, e a verdade é que era essa, né? Transmitia Paulistão, pegou um ano de Carioca, e tem uma equipe muito forte, uma equipe de reportagem excepcional, com Bruno Piscinato, Jean Brandão, Pedro Ramiro, Duda Gonçalves, Ale Oliveira e a Karen Meneguin no Rio de Janeiro. Muita gente boa, hein? Sem contar o Felipe Bueno no Rio Grande do Sul e outros repórteres que também auxiliam a gente. Sem contar a equipe de transmissão, que é espetacular, com Kleber,
Paloma, o Noriega, Dodô, Salvio. Time grande, né? É um time espetacular. O Bruno Hans também ajudando a gente na apresentação. E acho que a expectativa é que venham mais campeonatos para o futuro. A gente sempre fica nessa torcida, até para, quem sabe, seguir trabalhando com Oportunidades, mais abrir mais campeonatos. esportes também, né, Bruno? Quem sabe? Mas hoje a gente faz uma cobertura muito legal com o Campeonato Brasileiro. Esse ano o Paulistão com 2 jogos por rodada, por duas transmissões por rodada. E a expectativa. E a Copinha também, que a gente transmitiu aos domingos, com um resultado fenomenal de audiência na grande decisão, com o título do Cruzeiro. Nesse final de semana a gente faz clássico de São Paulo e Santos, tem também o Botafogo e Palmeiras. E é uma satisfação muito, muito bacana e é Vai muito legal. trabalhar, viu? É isso. Ah, meu tricolor, você é freguês eterno na copinha do Cruzeiro, como é que pode? Bom, PA, primeiro eu vou agradecer aqui o grande Bruno pela participação. Brunão, Deus te abençoe, sucesso, Amém. parabéns pelo talento, pela simpatia. Eu volto sempre, o tapete está estendido para você. Eu que agradeço pela recepção, a galera que esteve com a gente, o pessoal. Você aqui passar do suas mídias suporte. pro pessoal te seguir também? Arroba Bruno Escaciotti, é difícil, né? Escaciotti. SCA. SCACIOTTI, Bruno Escaciotti em Twitter, Instagram. Blue Sky eu não Essa é a não uso vantagem, né? mais. O meu Marcelo Santoro tem um monte, eu tenho que colocar Marcelo Santoro, ponto não sei o quê. O dele já é mais tranquilo, né? Não, mas também não me ajudaram no sobrenome, né? Mas Bruno Escaciotti em todas as redes sociais, Marcelão, PA, só agradecer pela oportunidade. Venha mais vezes. Agradeço, Já virei. está convidado. E aí, Eu PA? ir aquela turma lá, tem o Pedro Ramiro também, que começou Sim. comigo lá na Polo Esportivo. Também quero trazer. E vamos ver se a gente traz o Charles também. O Charles Robert, o careca. E o Trazer ele, Pedro cara. Ramiro tem que vir, que é gente boa demais. Recheado de Encontrei história. ele Time lá grande. na Time Arena grande. Barueri, a gente conversou. Maluco, mas gente boa. No jogo O maluco contra o do bem. Mirassol. Pedrão também um talento puro aí, também jovem, já aí brilhando. Marcelão, vamos nessa? Vamos nessa. Prazer PA, mais uma obrigado demais, irmão. Mais uma Sempre semana, mais um dia. Mais um Palpitecast. Semana que vem tem mais, né? Tem mais. Pessoal, gostou do programa? Curte, compartilha, se inscreve no canal. Até a próxima. Se beber, não dirija. Juízo. Bom final de semana a todos. Fiquem com Deus. Fui!